A história começa com uma garota correndo pelas ruas à noite, gritando por socorro, enquanto dois homens a perseguem. Quando eles se aproximam, um garoto surge de repente atrás deles e diz, calmamente, para correrem se não quiserem morrer. Quando percebe que eles não recuam, ele tira um adesivo do pescoço, revelando um buraco. Nesse momento, a garota atrás deles vira uma enorme formiga branca. Os homens se chocam ao ver aquilo, e a formiga os mata na hora. No dia seguinte, um grupo da Bug Reaper chega ao local. Eles começam a inspecionar a área, agora em ruínas após o ataque das formigas. Enquanto procuram, um trabalhador diz ao chefe que acharam a parte inferior de um corpo decepada e o braço direito. Ele também comenta que, segundo um sobrevivente, um garoto foi visto perto da área no incidente. Enquanto isso, na escola, uma garota chamada Choa lê um livro sobre o grupo Bug Reaper. O livro explica que, em 2005, monstros com máscaras de insetos surgiram no mundo. Eles causaram destruição, de violência física a devorar pessoas. Mas o mais assustador é que essas criaturas vivem entre humanos, conhecidas como insetores. Quando ela termina de ler, o professor comenta os acontecimentos de ontem em Nam-un, dizendo que a polícia acredita que o caso está ligado a um insetor. Ao ouvir isso, uma garota mascarada chamada Sejin se vira para Choa e pergunta se ela é de lá, e elas decidem ir para casa juntas. Enquanto o resto da turma comenta, um garoto chamado Kami-sen, também com um adesivo no pescoço, come lanches calmamente. Então, o professor pergunta das tarefas e manda Choa, a representante de classe, recolhê-las e levar até ele. Depois que o professor sai, dois garotos se aproximam de Choa e pedem que ela não entregue nenhuma tarefa, já que ninguém terminou. Mas para a surpresa deles, Kamazan entrega a tarefa dele, e ao voltar para o lugar, os garotos vão até ele e perguntam por que entregou a tarefa se eles não queriam que ele entregasse. Um dos garotos nota o curativo no pescoço de Kami-sen e brincando pergunta se é um chupão. Ao tirar o curativo, ele se assusta ao ver um buraco no pescoço dele, e uma formiguinha rasteja para fora. Ele conta aos outros, mas eles ignoram. Então, Sajin pergunta a Choa se ela gosta de Kami-sen, o que a faz corar. Ela vai até a sala dos professores para entregar tanto a tarefa de Kami-son quanto a dela. A professora diz que ela e Kami-son podem ir embora, mas o resto da turma terá que ficar depois da aula para limpar como castigo. Ao sair da sala dos professores, ela fica ansiosa sobre como vai voltar para casa, já que Sejin também vai ficar de castigo. Foi então que ela se lembra de que Kami-son mora na mesma cidade que ela. Ela menciona hesitante a punição para ele e pergunta se pode ir para casa com ele, mas ele simplesmente se recusa e vai embora. Depois da aula, o resto da turma recolhe o lixo, mas Kami-sen não está em lugar nenhum. Enquanto trabalham, Sejin percebe que Choa também está lá e está chorando. Quando ela pergunta o que houve, Choa diz que Kami-son a rejeitou. Enquanto isso, dois garotos se afastam e um pergunta ao outro o que ele viu antes no buraco do pescoço de Kami-sen. O garoto confirma que viu uma formiga saindo dali. Enquanto conversam, o Insector surge de repente e mata um dos garotos, decapitando-o. Uma garota que estava por perto fica horrorizada com a cena e começa a fugir correndo. Quando o Insector surge na frente dos outros alunos, eles entram em pânico e começam a correr para salvar a própria vida. No caos, Sajin desmaia. Choa tenta acordá-la, mas percebe que o Insetor está bem perto. Bem quando ele se move para matá-la, ele para de repente e, chamando-a de representante, pergunta confuso por que ela está aqui. Quando Choa olha o rosto dele, percebe que o Insector é na verdade o professor deles. O professor furioso diz que ela devia ter escutado. Quando ele ergue a arma para matá-la, uma formiga a ataca de repente e decepa as duas mãos dele. Choa fica em choque e, ao olhar ao redor, vê alguém com uma armadura preta de formiga parado ali. É quem acabou de salvar a vida dela. Nesse momento, Choa também desmaia, e o Homem-Formiga, que é Kami-son, a segura. O monstro professor diz que conhece bem Kami-son e pergunta por que ele está matando os da própria espécie. Kama-san responde com um soco forte no estômago do monstro e o joga para trás. Depois de pôr as duas garotas em segurança ao lado, ele pergunta ao monstro por que está matando os próprios alunos. O monstro responde, irritado, que está com dificuldade de achar comida e ameaça comer Kami-son também. Virando uma bola, o monstro salta na direção dele e o joga no chão. Ele pula no ar e bate em Kami-son repetidas vezes. Enquanto a área é destruída pelos ataques do monstro, Kama-sen segue calmo. Quando o monstro está prestes a se arremessar contra ele de novo, Kami-son aumenta as mãos e as enfia no corpo do monstro. O monstro fica chocado, e Kama-sen dá outro soco forte no estômago dele, agarra seu corpo com força e, com toda a força, o despedaça em vários pedaços. Depois de acabar com ele, Kami-son volta à forma humana e simplesmente vai embora. Pouco depois, o grupo Bug Reaper chega ao local e começa a recolher os corpos dos estudantes mortos. O chefe está com outra figura poderosa, que examina a área e relata que parece um campo de batalha com insetos lutando entre si. Em seguida, um funcionário informa ao chefe que a colegial que encontrou o besouro recobrou a consciência.
Ela diz que um homem de preto salvou ela. Eles também descobrem que outro aluno está falando com a mídia, dizendo que salvou os amigos e até tirou fotos dos monstros. O chefe, sem querer interferir, caminha até Choa, que está tranquilizando a mãe ao telefone. Ao notar o chefe fumando, Choa coloca uma máscara de oxigênio, mas ele diz a ela que o que está fumando não é um cigarro, e sim repelente de insetos. Ele então pergunta sobre o incidente, e Choa explica que quando o professor ia matar todos, um homem de preto apareceu e o salvou. Quando o homem poderoso pergunta por que ela o chama de humano, ela responde que ele só aparecia. O chefe então pede que ela diga qual aluno não estava fazendo a punição de limpeza naquele momento. Mais tarde, naquela noite, Kamessin chega em casa, onde sua avó o cumprimenta e, feliz, diz que preparou muita comida para ele. No entanto, Kamisson diz que não tem fome. Ela se preocupa e pergunta se ele se machucou em algum lugar, insistindo para ele ir ao quarto descansar. Ao entrar no quarto, Kama-san liga a TV e o noticiário cobre o incidente ocorrido mais cedo naquele dia. O relatório diz que, em uma escola de ensino médio em Kurugu, Seul, muitos estudantes foram mortos pelo próprio professor, que se revelou um insetor. Enquanto Kamisson está deitado na cama, uma fila de formigas brancas começa a rastejar pela janela e entra no buraco do seu pescoço, no dia seguinte, em um prédio abandonado. A polícia está em missão para procurar crianças desaparecidas. Ao entrar no terceiro andar, eles se chocam ao ver as crianças presas em casulos. Do lado de fora do prédio, o grupo Bug Reaper espera no carro o chamado da polícia. Tai pergunta se não podem entrar e resgatar as crianças, mas Sam responde que a polícia tem prioridade na investigação. Nesse momento, a polícia liga e pede a ajuda deles com urgência. Ao ouvir isso, o líder Pio manda os rapazes entrarem no prédio rápido. Dentro do prédio, a polícia começa a cortar os casulos. O capitão comenta que o inimigo é um insetor, então precisam agir rápido. Um dos oficiais abre um casulo e acalma as crianças, dizendo que elas foram salvas. Nesse momento, o capitão vê um ataque rápido que mata um dos soldados instantaneamente. Ao olhar ao redor, ele percebe que um insector mosquito chegou e pergunta o que eles estão fazendo com os filhos dele. Quando outro soldado atira no insector, ele salta sobre ele com velocidade incrível e o mata na hora. O capitão percebe que ele é mais rápido que uma bala. Enquanto o Insector se move para atacá-lo, Sam atira de outra torre, mas para sua surpresa, a bala só atinge o nariz do Insector. Quando o Insector tenta novamente atacar o capitão, Tai intervém e o atinge com um bastão. Pio ordena ao capitão que tire as crianças dali e, justamente quando o Insector salta em direção a ele, Pio calmamente lança a fumaça do seu cigarro nele, o que faz o Insector cair. Mas o Insector não desiste. Ele quebra a ponta do nariz e lança vários ataques de mosquitos contra eles. Pio joga mais fumaça nele e salva todos, mas o Insector foge pela janela. Pio manda Sam atirar nele, mas antes de agir, ele se machuca com um enxame de mosquitos. No dia seguinte, Showa senta no parquinho com o irmão mais novo e o amigo dele. Ao ler sobre o incidente na escola, ela se sente mal por Seijin, que fez uma cirurgia no cérebro e está recusando visitas. Enquanto lê, seu irmão mais novo, com uma máscara de abelha, tenta assustá-la. Quando ela tenta impedi-lo, ele dispara. Showa diz que odeia cuidar dele, ainda mais porque ele não está indo à escola. Ao erguer o olhar, vê Kamisen ali perto segurando alguns sorvetes. Ele dá um ao irmão dela e os três começam a comer. De repente, o irmão da Showa chuta a bola e ela cai fora do parquinho. Ele conta isso para Showa e logo vai com um amigo pegar a bola. Showa tenta impedi-lo, mas Kamison a acalma, dizendo que vai trazê-lo de volta. Ele chega lá e vê o segundo garoto parado, com a bola de futebol, e pergunta por que ele está ali. Enquanto o irmão da Showa volta até ela, o garoto comenta que o Kamazin parece um compatriota. Esse garoto é, na verdade, o insetor mosquito do dia anterior. Ele diz que estava prestes a comer o garoto, mas Kamison o interrompeu. Ele o avisa para não invadir o território dele de novo, ou vai espancá-lo. Para sua surpresa, Kamison arranca o adesivo do pescoço e de repente se transforma no Homem-Formiga. O insetor mosquito comenta que Kamison tem espalhado rumores sobre seus concorrentes e diz que agora será ele quem vai morrer. Dizendo isso, o insetor mosquito se transforma em sua forma original e, ao se mover ao redor de Kamazin, pergunta se ele é realmente tão lento a ponto de nem conseguir vê-lo. Satisfeito com sua velocidade, o insetor mosquito continua circulando, mas Kamison o pega fácil no ar e o derrota num instante. Depois, ele volta à forma humana e retorna para Choa e o irmão dela. O garotinho pede mais sorvete e Kamison, feliz, entrega tudo a ele, dizendo que agora está cheio. No dia seguinte, os alunos voltam à escola depois de uma semana de folga, apenas para se decepcionarem com o aviso de que a turma 3 foi fechada. Agora, eles precisam se sentar com alunos de outras turmas. Shoa pede desculpas aos colegas por não ser mais a presidente da turma e vai para outra sala. Triste, ela olha a conversa com Sajin e, ao ver ao redor, murmura que, mesmo na sala nova, aquele cara chato, Nozu, ainda está ali.
Enquanto Nozu fazia barulho com alguns outros garotos, Yejin, a garota corajosa desta turma, fica irritada com o barulho e, de repente, ao chutá-lo, ordena que ele fique quieto. Depois disso, ela vai embora, e Choa pensa que Yejin é muito melhor em lidar com caras como ele. Quando Yejin sai, Kami-sen entra na sala. Ao vê-lo, Choa o chama e, animada, diz a ele que a garota que acabou de sair é a verdadeira fera desta turma. Depois que o professor passa a prova, Kami-sen ainda está com fome, e Choa o acalma, dizendo que eles podem almoçar juntos mais tarde. Nesse momento, ele ouve uma voz misteriosa e percebe que um insector o está esperando. Assim que a prova acaba e os outros alunos relaxam, Choa olha para o lugar de Kami-son, mas ele sumiu. Na verdade, Kamasin vai em direção à origem da voz. Enquanto isso, Pio e Tai vão parar a escola, falando sobre o insector mosquito de ontem. De repente, Kami-son esbarra em Pio, mas segue caminho. Pio e Tai chegam à sala dos professores. Pio diz a Choa que veio ver o aluno que ela ia apresentá-lo. Choa explica que o aluno foi para casa porque estava com fome. Tai então pergunta se o cara que esbarrou no Pio mais cedo era o aluno. Pio entrega o cartão dele a ela, e ao dizer para ela entregar ao aluno, ele vai para o hospital encontrar o Sam. Enquanto isso, quando Kamasin chega ao local e se transforma no Homem-Formiga, ele percebe um Insector parado ali. Ele tenta atacar rapidamente, mas o Insector desvia e o chuta para trás. Kami-son avança de novo e acerta um soco forte no rosto do Insector. Confuso com os movimentos dele, Kami-son faz um ataque de formiga e mata o Insector ali mesmo. No entanto, para sua surpresa, ele percebe fios presos ao Insector. Ao examinar, ele percebe que é uma armadilha da Silk. De repente, uma bomba sai da boca do Insector, que explode e arremessa Kami-son para trás. Nesse momento, a verdadeira Insector Silk chega. Ela pergunta severamente a Kami-son se ele já matou uma mosca antes. Nesse instante, outro Insector com uma arma enorme chega e comenta que a morte da mosca os colocou em uma situação difícil. Como os clientes que querem carne jovem agora estão furiosos, ele manda Silk matar Kamasin. Ela responde com um chute forte na cabeça dele, mas, para sua surpresa, vê que é só a carcaça de Kami-son, não ele. Neste momento, Kamasin salta de cima com as mãos blindadas e tenta socar Silk. O outro Insector atira, mas Kamasin desvia bem com suas mãos blindadas. Enquanto se prepara para dar um soco, Silk agarra o braço dele por trás com seus fios. Percebendo a oportunidade, ela desfere um chute poderoso e o joga no chão. Ajoelhado, Kamasin encara o outro Insector, que aponta a arma para a cabeça dele. Pouco antes do disparo ser efetuado, ele ordena que a carapaça da formiga negra se mova. Nesse momento, Tai chega e desvia a arma para longe de Kami-sen. Pio também aparece e diz que esses insectores vivem passando dos limites. Enquanto Pio se prepara para acabar com isso, Silk de repente lança um ataque com bomba contra eles, e ela e o Insector logo voam para longe. Tai diz a Pio que agora a prioridade é capturar a formiga negra, mas, quando olham para trás, ficam chocados ao ver que ele também sumiu. Tai teme que, se o comandante souber que deixaram ele escapar de novo, eles vão ter problemas sérios. Enquanto isso, Kama-san volta para casa e senta para comer com a avó. Ele come rápido porque está com fome e quando termina a refeição, vai para o quarto. Mas sua mente volta às palavras dos insetores que matou, que disseram que ele tinha começado a matar os da própria espécie. Enquanto pensa nisso, ele tira a camisa, e é quando as formigas pretas começam a morder o corpo dele por dentro, o que o faz gritar de dor. Enquanto isso, num local secreto, Yejin está reunindo casulos humanos. Ela é, na verdade, a seda que atacou Kami-son antes. Depois de guardar os casulos no vestiário, ela vai até seu chefe, outro Insector, que reclama, furioso, que precisava capturar a formiga negra para atrair a atenção dos insetos celestiais. Mas os Bug Reapers interferiram. Quando Yejin tira o casaco, o chefe dela se surpreende com o que vê. Ele segura a manga dela e diz que o uniforme é igual ao do Homem-Formiga, e exige saber se ela o conhece. Ela nega, mas ele insiste que o Homem-Formiga é colega de classe dela e a manda matá-lo. Yejin deixa claro que não quer fazer um trabalho tão sujo, mas o chefe a agarra pelo pescoço e a lembra de que, certa vez, ela prometeu que faria qualquer coisa, mas agora está se recusando. Enquanto fala com ela, de repente o cachorro late lá fora. Ele olha e vê um garoto humano tentando fugir. Ao checar a câmera, pergunta a Yejin se ela esqueceu de trancar o quarto. Ela o tranquiliza dizendo que não, e diz que está pedindo demissão. Nesse momento, ele joga uma bomba no garoto que tentava fugir e o mata na hora. Yejin fica chocada com isso, e ele repete que ela precisa matar a formiga negra. No dia seguinte, na escola, os alunos almoçam. Nosu pede mais molho à cozinheira, mas ela recusa. Então, ele nota Kame-sin comendo muito e fica confuso. Showa também comenta que Kame-sin está comendo além do normal. Enquanto ele continua a comer, as formigas pretas voltam a atacar o corpo dele por dentro. Percebendo o jeito dele, Showa pergunta qual é o problema, enquanto Nasu olha a grande quantidade de comida que Kama-san está comendo e comenta que algumas pessoas parecem ter repetição infinita no almoço.
Showa diz que Kame-son está pagando 10 almoços, e Nosu brinca que, se alguém come tanto, talvez seja um insector. Ao ouvir isso, Yejin olha de relance para Kame-sin, e quando Nosu continua a importuná-lo, ele o agarra com raiva pela boca e o joga de lado, saindo correndo da sala, pensando que sua fome ainda não foi saciada. As formigas dentro dele atacam, e ele começa a perder o controle. Enquanto ele grita de dor, a parte de cima do seu corpo de repente vira Homem-Formiga. Nesse momento, Yejin chega e percebe que Kame-son é um insector. Ela também se transforma rápido, e ele salta para atacá-la, mas ela bloqueia o golpe com seus fios. Depois disso, ele sonha que grandes formigas pretas o capturam, e ele implora para o deixarem em paz. Enquanto sofre, uma grande formiga vermelha chega e mata as pretas. De repente, ele acorda na cama. Ele sai do quarto sem conseguir se lembrar do que aconteceu depois que a encontrou. Ele se pergunta se o silêncio das formigas significa que finalmente a mataram. A avó dele o chama e pergunta se ele quer comer algo. Kamazin recusa, e ela pergunta se ele pegou algum inseto ontem. Ele diz que não lembra e pergunta como conseguiu chegar em casa. Ela diz que uma garota alta, de cabelo amarelo, o levou de volta, o que o surpreende. Ela acrescenta que a garota chegou coberta de sangue e pergunta se ela é do mesmo tipo que ele. Kamazin nega e percebe que Yejin ainda deve estar viva neste momento. Ele ouve a voz familiar e secreta do outro insector e começa a se mover em direção a ela. Enquanto isso, Yejin e seu chefe estão em uma área aberta. Comentando sobre os problemas que Yejin causou, ele pergunta por que ela ainda não matou a formiga preta. Enquanto conversam, Kamazin chega em sua forma de Homem-Formiga. Yejin e o chefe dela também viram insectors. Yejin salta em Kame-sen para atacá-lo, mas ele desvia com facilidade. Com sua mão poderosa, ele dá um soco no estômago dela, arremessando-a para trás e quebrando sua armadura. Enquanto Kame-son avança, ela pergunta para onde ele vai, já que a batalha ainda não acabou. Ela agarra o pé dele, dizendo que se não o pegar, não vai conseguir cumprir seu objetivo de se vingar dos insetos celestiais. Vendo isso, o chefe dela diz que ela é totalmente inútil, que só rasteja no chão. Ela o chama de Jang-yu e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde perguntando se ela realmente acha que ele a ajudaria com a vingança dela. Ele acrescenta que, no fim, também planejava entregá-la aos insetos celestiais. Com raiva, Yejin diz que aguentou tudo por causa dele, e agora ele vai simplesmente deixá-la morrer assim. Quando Jang se prepara para atacá-la com um golpe de mão, Kame-sen salta no ar, mas Jang não o vê. Quando Kame-son aterrissa, uma explosão irrompe e ele salta no ar novamente. Jang ri e comenta que há minas plantadas na área e que Kamazan vai explodir em breve. Enquanto isso, Kamazan pensa que precisa aumentar a velocidade e mirar na mão de Jang para derrotá-lo. Ele ativa uma onda de poder dentro de si quando Jang avança para atacar de novo. Kame-san desvia e, ao segurar rápido a mão dele, decepa sua cabeça num instante. Yejin fica chocada ao ver aquilo. Ele volta à forma humana e manda as formigas consumirem o corpo. Enquanto segue em frente, Yejin o chama e pergunta por que ele a salvou, e se é contra os insetos celestiais. Então Kamazin exige que ela lhe conte o que aconteceu no dia em que lutaram. Surpresa por ele não se lembrar, ela começa a explicar que quando bloqueou o ataque dele, ele a jogou com brutalidade no chão. Quando sua mão blindada se move para golpeá-la, ele ordena que ela pare. No entanto, sua própria mão de repente se volta contra ele, e Yejin a segura com seus fios. Naquele momento, algo é acionado e Kamazin se transforma de volta em sua forma humana, mas desmaia. Ela continua dizendo que depois disso passou muito tempo pensando se deveria ou não matá-lo. Por fim, percebeu que ele poderia ser a chave oculta para destruir os insetos celestiais. Contando tudo a ele, ela explica que agora ele é alvo dos insetos celestiais porque Jang morreu e o suprimento deles de humanos vai cair. Ela alerta que, se eles se aprofundarem mais, eles vão mirar na família dele, nos amigos e em qualquer pessoa próxima a ele. Ela garante que vai ajudá-lo e que precisam lutar juntos. Mas Kame-son recusa, dizendo que ela só se apega a qualquer coisa porque não aguenta lidar com isso sozinha. Ele diz que não pode ajudar quem já está perdido. Com isso, ele coloca a mão da tia no rosto dela e diz que vai devorar tudo. No dia seguinte, na escola, a professora entra e faz a chamada, mas quando pergunta pela Yejin, ela não está presente. A professora fica confusa, porque Yejin nunca tinha faltado. Percebendo isso, Nosu e o amigo parecem satisfeitos. Eles dizem que houve um acidente em Namunshon no dia anterior, e como costumavam ver Yejin lá, isso provavelmente quer dizer que ela morreu. Os dois ficam satisfeitos com a notícia, mas para a surpresa deles, Yejin entra na sala e se apresenta à professora. Enquanto isso, no local onde Jang foi derrotado, um grupo de Bug Reapers inspeciona a área. Eles encontram a perna protética dele e uma estranha pílula de inseto. Enquanto examinam o local, um homem saudável se aproxima e tenta entrar na área restrita. Um trabalhador tenta impedi-lo, colocando a mão no ombro dele, mas o homem rapidamente decepa a mão do trabalhador.
O grupo reage imediatamente e um deles pede reforços informando que há um Insector não transformado presente. O homem saudável então mata todos no local. Depois de pegar a pílula de inseto, ele liga e avisa a pessoa do outro lado que a amostra foi garantida. Enquanto isso, na escola, Yejin joga um bilhete para Kami-sen, pedindo que ele a encontre do lado de fora. Quando ele se junta a ela, ele pergunta com seriedade por que ela o chamou. Ela questiona por que ele está perguntando como se já não soubesse. Ela se lembra do momento em que ele colocou a mão sobre a boca dela e de como naquele instante ela achou que ia morrer. Mas quando ela acordou, viu que estava segura. Enquanto pensa nisso, Kama-san se aproxima e ela pede a ajuda dele. Ele a dispensa, dizendo que ela é só comida de emergência para ele. Então ela explica que ele agora também é um alvo dos Insectors e acrescenta que os Insectors têm o objetivo de eliminar os humanos e subir ao topo da cadeia alimentar. Para isso, eles estão ficando maiores e eliminando tudo no caminho. Mesmo com o que ela disse, ele ainda se recusa. Enquanto falam, Showa observa de cima e fica um pouco com ciúmes ao vê-los juntos. No escritório do Bug Reaper, o doutor equipa Tai com um traje especial, feito para combater os Insectors fora da sala. Os outros observam, e Pio diz que eles perderam 4 membros recentemente num acidente, e por isso quer dar esse traje a todos. O doutor começa a testar o traje abrindo outra porta, onde um Insector entra sozinho com um Insector. Tai se sente inseguro em relação à sua arma, mas o doutor o tranquiliza, dizendo para ele ativar a arma embutida no traje. Enquanto Tai se prepara, de repente ele percebe que o Insector não está mais à sua frente. Sentindo-se confuso, ele se vira e se surpreende ao ver o Insector aparecer atrás dele. Quando o Insector tenta atacar, o traje reage rápido e tira Tai do caminho a tempo. Tai fica mais confiante, mas o doutor avisa que esse Insector pode se mover a mais de 300 km/h. Então ele precisa focar nos movimentos. Quando o Insector tenta socá-lo, ele bloqueia o golpe e o chuta para trás. Porém, o Insector agarra o pescoço dele, mas, antes de causar mais danos, uma descarga elétrica atinge o Insector, salvando Tai. O doutor diz que o teste terminou e leva o Insector de volta à sala especial. Enquanto isso, Pio vai à biblioteca para investigar melhor. Ele busca em livros antigos, mas não encontra nada relevante. Quando já está quase saindo, acha um livro chamado Ant Castle Project. Ele o abre e encontra uma foto de um insetor, junto com o nome Kijima. Enquanto isso, Yejin explica a Kami-son que, além de lidar com os insetores, ela tem outro objetivo: para matar uma pessoa em específico. Surpreso, Kami-son pergunta quem é, e ela revela que é o líder dos insetos celestiais, Kijima. Ao ouvir isso, ele se lembra de quando Kijima matou sua mãe. Enquanto Kami-son vai para casa, ela o chama por trás e, num tom amigável, pergunta se ele vai caçar. Quando ele recusa, ela sugere comerem um pouco de carne juntos. Desde que se reencontraram, Kami-son pergunta de modo rígido se ela quer comer humanos. Ela o tranquiliza, dizendo que só quer comer uma carne gostosa, não humanos. Eles chegam a um hotel e pedem a refeição. Enquanto o garçom põe a comida na mesa, ele pergunta ao chefe o que acontece se não comerem tudo. O chefe responde que vão só cobrar o que sobrar. No entanto, os dois se surpreendem quando Kami-sen e Yejin começam a comer depressa. Então Yejin pergunta o que ele sabe sobre Kijima. Quando ele se recusa a responder, ela diz que algo deve ter acontecido com a família dele. Ela conta como Kijima matou os pais dela, mas não esquece o que ele disse ao poupá-la, que não podia matar alguém da mesma espécie. Enquanto fala, Kami-son termina toda a comida. Percebendo isso, Yejin pede mais, surpreendendo o garçom e o chefe. Após a refeição, eles saem do restaurante e Yejin sugere tomar um drink. Enquanto ela faz o pedido numa loja de bebidas ali perto, Kami-sen percebe algo estranho nas pessoas ao redor. Quando uma garota e um garoto passam, ele diz furioso que vai comê-los. A garota ri e eles vão embora. Quando Yejin volta e pergunta sobre o jeito estranho dele com o casal, ele responde que alguém é um Insector. Enquanto isso, Showa chega ao hospital onde sua amiga Sejin está internada. Parada do lado de fora do quarto, ela sabe que Sejin não quer vê-la, então só vai deixar um presente. Sejin manda ela ir embora, e enquanto Showa se afasta, ela lembra os momentos que viveram no passado e também nota uma garota bonita andando pelo corredor. De volta ao quarto de Sejin, ela senta em silêncio na cama. De repente, a porta abre e a mesma garota bonita entra. Ela pergunta a Sajin por que está com raiva, dizendo que não deve guardar seus sentimentos. Ela tira uma pílula de inseto da boca e a coloca na boca de Sejin, dizendo que precisa matar todos os humanos irritantes. Assim que Sajin engole a pílula, algo estranho começa a acontecer com ela, fazendo com que ela grite de dor. Enquanto isso, o mesmo garoto e a garota estão no quintal, e ela se surpreende ao ver uma piscina. O irmão dela, brincando, a empurra na água e diz que ela pode se divertir à vontade. Quando ela olha para cima, se confunde ao ver que ele sumiu. De repente, ele agarra o pé dela debaixo d'água e a joga no fundo da piscina.
o que a faz desmaiar. Ele murmura que agora pode comê-la para saciar a fome. O garoto, um Insector, de repente sente algo estranho do lado de fora da janela. É Camison, o Homem-Formiga, quem atravessa o vidro e dá um chute forte no garoto. O Insector tenta revidar, mas Yejin chega e, usando sua magia de fios, o amarra. Ela puxa a garota para fora da água e fica aliviada ao ver que ela ainda vive. Quando o Insector pergunta por que interrompem sua refeição, Kamisin avança para atacá-lo, mas Yejin o segura e sugere que capturá-lo pode revelar algo importante. Ao ver que caçam os da própria espécie, o Insector exige saber se eles realmente acham que podem vencê-lo. De repente, ele assume sua forma Insector, Zegana, e desfere golpes pesados contra eles, causando alguns ferimentos. Ele zomba deles, dizendo que sempre caçaram os fracos e que agora ousam desafiar um membro dos insetos celestiais. Zegana é, na verdade, um inseto patinador d'água e quando Kamasin e Yejin tentam atacar, ele bloqueia fácil os golpes com suas duas espadas e salta rápido em direção a Kamison para atacá-lo. Então Yejin rapidamente puxa Kamisen para fora do caminho do ataque. Ela se sente confusa com os movimentos de Zegana e se pergunta se ele tem controle sobre a água. Ela observa que toda a área está cercada por água e que, se chegar perto demais, estará ao alcance mortal dele. Ela reflete sobre o poder dos insetos celestiais, percebendo que eles são bem mais fortes do que ela esperava, até mesmo entre os insetores. Enquanto pensa nisso, Kamisen de repente salta na direção de Zegana e ordena que ela estenda um fio na superfície da água. Mesmo preocupada, ela segue a ordem dele, e ele percebe que precisa liberar o misterioso poder vermelho que ganhou ao derrotar Jiang. Ele se aproxima de Zegana, focando em eliminar as espadas gêmeas problemáticas. A luta vira corpo a corpo, e com movimentos rápidos, Kamazin acerta alguns socos nas costelas de Zegana, derrubando as espadas. Ao alimentar o poder vermelho, ele salta na direção dele para o golpe final. No entanto, para sua surpresa, Zegana puxa mais duas espadas das costas e dá um forte golpe cruzado que atravessa a armadura de Kamazin. Quando as coisas começam a dar errado, Yejin intervém e, ao prender a espada de Zegana com seus fios, puxa-a da mão dele. Vendo a oportunidade, Kamisen rapidamente pega a espada e a crava no peito de Zegana. Zegana tenta revidar com outro golpe, mas Kamisen bloqueia com a mão e ordena que as formigas ataquem em enxame e devorem o Insector, fazendo Zegana gritar de dor. De repente, aparece o mesmo cara forte que antes matou membros do grupo Bug Reaper. Ele dá um soco no rosto de Kamisen e, ao acertar Yejin também, lança o cartão de porrete na direção deles e leva Zegana dali. Enquanto isso, Saijin volta para sua cidade e vai visitar sua amiga, que fica surpresa ao vê-la. A amiga pede que ela se afaste, mas Saijin se aproxima e lhe dá um beijo doce nos lábios, algo que ela faz com frequência. Mas desta vez, as coisas mudam, porque Saijin agora é uma insetora, que estica uma língua longa para fora da boca e mata a amiga na hora. Quando termina, surge a mesma bela mulher que havia dado a Saijin a pílula de inseto no hospital. Ela pergunta sobre o gosto do sangue humano, já que é a primeira vez que bebe, e Saijin comenta que é delicioso. No trem público, um homem fica em pé no meio da multidão, agindo estranho. Ele sente fome e, de repente, com sua língua comprida, mata todo mundo na hora. Enquanto isso, Showa caminha pela rua a caminho da escola. Ela avista Kamison mais à frente e, ao olhar para o rosto dele, se surpreende ao ver que está machucado. Enquanto caminham juntos, ele explica que se envolveu em uma briga, por isso está assim. Quando Showa chega à escola, fica feliz em ver Saijin, que agora parece estar bem melhor. Ela diz que ficou bem preocupada porque nem chegou a visitá-la. Saijin fala que estava tentando evitar vê-la porque cortou o cabelo. Enquanto conversam, Kamisin chega à sala, e Saijin pergunta sobre o assento ao lado dela. Showa diz que é de Yejin, a representante da classe. Enquanto isso, Yejin descansa em casa e manda mensagem para Kamisen dizendo que não pode ir à escola, pois foi ao hospital. Ela olha o cartão que o homem misterioso jogou e se pergunta quem ele é. Na escola, Nozu provoca Saijin por causa do cabelo curto. Ao notar um corte atrás da cabeça dela, ele se surpreende, mas continua a provocá-la. Quando Seojin começa a se irritar e seu lado Insector começa a surgir, Showa de repente dá um soco no rosto de Nozu e manda ele pedir desculpas a Saijin pelo seu comportamento. Nozu concorda e vai embora rapidamente. Enquanto isso, Kamison sente algo estranho na energia de Saijin e acha que ela é instável demais para ser uma Insector. De volta ao trem, o homem que matou todos os passageiros vira um Insector em forma larval. Nesse momento, dois irmãos do grupo Bug Reaper, Kou e Rou, chegam e ficam chocados com o tamanho da larva e do Insector. Rou diz que eles precisam capturá-lo e levá-lo para a sede para que o médico possa investigá-lo. Enquanto conversam, o Insector de repente tenta atacar Rou, mas Kou rapidamente joga um líquido no rosto dele e atira na cabeça. No entanto, o Insector não cai e atinge Rou com a cauda. Ko agarra o Insector com raiva e comenta que é muito mais forte do que o irmão e o arremessa para longe.
Percebendo a oportunidade, Ho salta sobre o Insector e o corta rapidamente. Enquanto o Insector morre, Ko diz que ainda precisam levá-lo de volta para a sede, mas Ho já o matou. Nesse momento, uma pequena pílula de inseto sai do corpo do Insector e rasteja para a cabeça de Ho. Depois disso, os irmãos chegam ao quartel-general do grupo Bug Reaper levando a larva grande. Enquanto conversam sobre o Dr. Man, Tae e Sam os chamam de um canto. Eles mencionam ter ouvido falar da captura da larva, mas provocam os irmãos, dizendo que é uma pena que eles tenham sido os primeiros a capturá-la. Ho dá um passo à frente com uma postura incomum, surpreendendo Tai com a atitude repentina. Enquanto isso, os médicos inspecionam o grande Insector e encontram a pequena larva dentro dele. De volta à escola, a aula acaba e Showa chama Saigin, dizendo que precisam ir comer carne juntos. Eles vão a um hotel, onde Kami-son também está, e Saun, brincando, pergunta a Showa se ela está namorando com ele, mas Showa nega rápido. No entanto, Sajin fica confusa ao notar como Kami-son olha para ela. Depois da refeição, eles saem do restaurante e, de repente, Sejin recebe uma mensagem que a surpreende. Ela se vira para Showa e diz que precisa ir a um lugar com urgência. Enquanto vai embora, Kami-son e Showa começam a caminhar juntos. Showa comenta, feliz, que está contente em ver Sajin mais animada do que ela esperava. Então, de repente, ela lembra que precisa entregar um livro importante a Sajin. Quando diz a Kami-son que vai embora, ele segura a mão dela e pede que ela não vá. Ele explica que Sejin acabou de receber alta do hospital, então o professor vai entender se ela se atrasar um pouco. Enquanto Sejin fala ao telefone, um carro para na frente dela. Um homem idoso lá dentro manda ela entrar logo. Perto dali, o amigo de Nazu olha para Saijin e comenta que ele levou um soco por causa dela antes. Ele ainda comenta que tem ciúmes do carro bonito do pai dela. Nosu corta logo, dizendo que não tem pai. Mais tarde, naquela noite, Yejin vai ao clube do cara saudável, preocupada que talvez só olhem o documento de identidade dela. Quando ela chega, se surpreende com o tamanho do prédio do clube e com a longa fila de homens do lado de fora. Ela manda uma mensagem para Kami-son, pedindo que ele vá ao Six Shot Club, mas quando ele recusa, ela diz que ele sempre faz isso. Nesse momento, um homem a chama por trás e pergunta se é a primeira vez dela no clube. Ele acaba sendo Park Min-gyeon, o mesmo insector que ela encontrou mais cedo. Então ele a guia para dentro do clube, e ela logo fica maravilhada com a beleza e a iluminação do lugar. Ela começa a brincar com as luzes e comenta que aqui está muito bom. Para si mesma, ela pensa que é só um clube chamativo para coletar informações sobre os Insectors. Ela mostra o cartão a ele e diz que foi convidada para vir aqui. Min-jun olha o cartão e diz que precisam ir para outra área. No caminho, chegam a um elevador enorme e Yejin se surpreende com o tamanho dele. Ele explica que o espaço VIP deveria ser especial e acrescenta que eles não dão convites para qualquer um, mas parece que ela tem alguma conexão com o chefe deles. Ao chegarem ao nível inferior, Yejin fica atônita com a cena diante dela. Há uma enorme multidão de humanos e insetores, alguns deles até lutando em um campo de batalha. Min-jun diz a ela que esta é a área VIP do Clube Six Shot, um paraíso e inferno sem lei. Enquanto os humanos matam um Insector, um grande chamado Jack aparece de repente e começa a atacar os humanos. Yejin, surpresa, pergunta a Park por que humanos e Insectors estão lutando, e ele explica que o enorme Insector ali parado é a Rainha Jack, a estrela de No Man's Land. Ele acrescenta que, pelo tamanho dela, ela pode rivalizar com qualquer espécie, mas ainda há algumas mais fortes. Nesse momento, outro Insector atira em Jack pelas costas e a mata na hora. Yejin se choca e pergunta o motivo dessa violência. Park diz que isso empolga e diverte os humanos, enquanto os insetores ganham honra com isso. Como eles têm a chance de virar um Insector celestial, ele acrescenta que só força não basta. O mais importante é que a ideologia deles esteja alinhada. Ele entrega uma pílula de inseto e diz que também há outro jeito de se tornar um Insector celestial. De repente, outro Insector se aproxima e diz que o chefe está procurando por ele. Yejin se assusta e sai rápido pelo elevador grande. Park parece confuso e quando o Insector repete o recado do chefe, Park dá um soco no rosto dele. No dia seguinte, na escola, Yejin se aproxima de Kami-son e começa a bater nele de brincadeira por não ter ido com ela ao clube. Quando se cansa, ela diz que reuniu informações importantes. Nesse momento, Sajin e Cha entram na sala de aula, e Showa se surpreende ao ver que todos os caras olham para Sejin de um jeito diferente. Quando Showa pergunta qual é o problema, eles começam a murmurar que Sejin esteve com um homem velho ontem. Ao ouvir isso, todos os rapazes se surpreendem, e Saijin segura a mão de Showa e tenta puxá-la para longe. Mas antes que eles possam ir embora, Nosu se aproxima e começa a provocá-la. Ele comenta que um amigo dele disse que o pai da Sejin a buscou de carro ontem. Então ele se lembra de que a Sejin não tem pai. Ele diz que ficou preocupado ao ver a expressão do velho, então pegou um táxi rapidamente e o seguiu. Ele até mostra uma foto da Sejin entrando num hotel com o velho.
Enquanto Nasu continua a provocá-la, Yejin se vira para Kamison e diz que precisam dar outra lição nele. Mas antes que eles ajam, Kamison de repente sente algo estranho vindo do Insector. Showa dá um passo à frente para socar Nasu, mas Sejin a impede e ao levá-la para fora da sala, a acalma, dizendo com calma que vai resolver isso sozinha. Ela fecha a porta da sala, mas Nozu avisa que vai denunciá-la ao comitê de violência escolar se ela bater nele de novo. De repente, ela começa a rir, confundindo os caras, e o amigo do Nasu pede desculpas a ela, em deboche. Mas ele fica atônito quando Sejin começa a virar uma Insector. Ela o acerta com um soco forte e a turma toda corre para a porta. Mas ela bloqueia o caminho com a mão enorme. Vendo isso, Yejin se vira para Kamison e pergunta se deviam fazer algo, mas ele recusa, pois não é uma boa ideia com tanta gente olhando. Sajin manda Nasu dar um passo à frente, saindo do meio dos outros. Nervoso, ele se aproxima, mas ela logo segura o pescoço dele com a mão longa e diz furiosa que a culpa de o sonho dela ter sido destruído é dele, porque foi ele quem a empurrou para baixo quando o professor e o setor os atacaram antes. Quando ela está prestes a matá-lo com sua longa língua, Kama-san a detém e pergunta o que ela vai dizer para Choa se matar Nazu. Enquanto isso, Nozu ordena que seus companheiros relatem ao Bug Reaper, mas como eles não se movem, ele se vira para Kami-sen e dá a mesma ordem. Ouvindo isso, Sajin solta Nazu, e ao se lembrar de momentos do passado diz que, mesmo que o mate agora, não vai se sentir culpada. Ela tira algumas pílulas de inseto da bolsa e diz que vai fazê-lo sentir a mesma dor que ela sentiu. Enquanto ela coloca as pílulas na boca dele, de repente ele grita de dor, e o corpo dele se transforma em um inseto, o que choca a todos. Ao ver isso, Hee-jin se lembra de quando Park lhe deu as mesmas pílulas de inseto e entende o propósito delas. Sentada perto da janela, Sejin diz que Nozu agora parece um inseto por completo. Nesse momento, uma professora e Choa batem na porta. Sejin resmunga que não quer que Choa a veja desse jeito e que odeia humanos. Com isso, ela pula pela janela e rapidamente sai do local. Quando Choa e a professora conseguem empurrar a porta para abrir, ficam chocadas ao encontrar um enorme insetor de pé diante delas. O rapaz que estava inconsciente acorda e comenta que o insetor, na verdade, é o Sajin. Ele pega o celular, querendo denunciar ao grupo Bugraper. Porém, antes de ligar, Choa o impede. Enquanto isso, Nozu vê seu reflexo no espelho e se horroriza ao notar que virou totalmente um Insector, por medo do grupo Bug Reaper. Ele pula pela janela e foge pelos fundos. Choa fica triste pela amiga, enquanto Kami-sen e Yejin vão na direção em que Sejin foi. Enquanto correm pelas ruas, Yejin comenta que acredita que Sejin está ligado a Shaun-jung. Ela ressalta que o remédio que deu a Nozu é o mesmo que recebeu do Six Shot Club. Os dois concordam que colocaram uma formiga e um fio nela para rastrear seus movimentos por um tempo. Eles chegam ao local onde encontram Seo-jin. Eles pedem que ela fale um momento, mas antes de responder, a mesma mulher, Hana, aparece. Ela abraça Sajin com força e diz que odeia uma coisa nisso, quando alguém toca no que é dela. Ao ouvir isso, Yejin diz que não entende do que Hana está falando, mas que eles só estão ali para falar com Sejin. De repente, Hana salta para a frente para chutar Yejin, mas Kami-son a empurra de lado e leva o chute no lugar dela. Quando Hana vai socar Yejin, ela para e suga de leve a orelha dela. Yejin tenta acertá-la, mas Hana sai rápido do caminho, revelando ser uma Insector. Em resposta, Yejin se transforma em sua forma de Insector e tenta atacar, mas Hana desvia facilmente do golpe dela. Ao se virar para Kami-son, ela vê que ele também se transformou em sua forma de Insector e salta em direção a ela para socá-la. Mas Hana se esquiva rápido para o lado e diz que eles não vão pegá-la com golpes tão previsíveis, porque desaparecer bem diante dos olhos deles é a especialidade dela. Enquanto isso, Sajin se choca ao ver que sua amiga Kamisen também é Insector. Kami-son salta novamente em direção a Hana, mirando um soco forte com a mão grande, enquanto Yejin cria uma armadilha estelar ao redor dela com magia dos fios. No entanto, nenhum ataque afeta Hana. Ela logo forma uma grande injeção na mão e a crava no estômago de Kami-son. Ao ver o sangue dele, se surpreende ao notar que é vermelho. Quando Yejin salta em sua direção, Hana desvia o ataque de injeção e acerta o braço dela. Yejin fica confusa, pois parece que nenhum ataque as afeta. Então, as áreas onde Hana os injetou começam a inchar. Uma explosão acontece e a armadura dele se estilhaça, enquanto Hana se prepara para atacá-los de novo. Sajin entra no meio e mente rápido, dizendo que havia clientes querendo saber sobre o remédio. Ao ouvir isso, Hana para na hora e, mostrando a mesma pílula de inseto, explica que é um remédio especial que dá muito poder aos Insectors quando consumido. Ela acrescenta que se um humano tomar isso, vai virar uma larva mutante, e se eles comerem larvas, o efeito dobra. Kami-son e Yejin ficam chocados com essa informação. Enquanto dois humanos passam por ali,
Hannah chama um deles para demonstrar. Ela põe a pílula de inseto na boca do garoto e, em instantes, o corpo dele começa a virar uma grande larva. O outro garoto se assusta ao ver isso, e Edin também fica chocada ao ver acontecer de novo. Hannah explica que é um presente para eles, pois tomar a pílula de inseto vai deixá-los mais fortes. Com isso, ela vai embora com Sajin e sugere que visitem Hera Club Shot, se tiverem interesse no remédio. Ao se afastarem, Camison dá um passo à frente e vence a larva, surpreendendo Yejin, que pergunta se ele realmente pretende comer o humano transformado. Camison ordena que suas formigas negras se movam e garante a Yejin que só quer testar. Enquanto as formigas devoram a larva, Yejin, furiosa, diz que Camison não é diferente dos outros insetores, que comem humanos só por poder. Ela se sente enojada, mas Camison só manda ela calar a boca e ver o que acontece. Para surpresa dela, o sujeito começa a voltar à forma humana. As formigas, se movendo dentro do corpo dele, recuperam a pílula de inseto da boca dele. Kamazin explica que está inquieto com essa existência desde que a notou pela primeira vez perto de Saejin. E Edin, surpresa, pergunta se é seguro deixar as formigas comerem eles e se isso vai afetar Camison. Ele admite que não sabe, e quando as formigas voltam ao corpo dele, algo estranho começa a acontecer. Ele grita de dor, e Edin fica ainda mais preocupada. No clube Six Shot, o chefe Kang Daijun está sentado com várias Insectors mulheres e aproveita as bebidas. Hannah chega com Saijin e enquanto se acomodam, ela comenta que ela e Kong são iguais. Aqui Kong vê algo no braço dela e pergunta se ela lutou. Hannah confirma, dizendo que o rival era briguento por ser jovem. Enquanto conversam, Kong de repente comenta que 50 pílulas de insetos sumiram ontem. Hannah responde casualmente que isso significa que ele foi roubado. Sem aviso, Kong avança de repente e agarra o rosto de Sejin, acusando-a de ser quem roubou as pílulas. Hannah se assusta e puxa rápido uma injeção, apontando para o pescoço de Kong. Em resposta, as outras duas garotas sacam as espadas contra ela. Então, Kong exige que Si-jin explique as pílulas sumidas, e Si-jin diz que deu tudo a Nosu como parte da sua vingança contra ele. Ao ouvir a explicação dela, Kong se acalma e solta o aperto. Hannah pergunta se ele já sabia que ela era a culpada. Kong explica que, ao descobrir que Sejin estava por trás do roubo na noite passada, mandou segui-la. Ele diz que mal pode esperar para encontrar quem tomou as 50 pílulas de inseto, porque quer comê-la. Enquanto isso, a equipe Bug Reaper está em missão, rastreando a larva Insector Nosu. Eles o encurralam e atacam. Quando Nosu perde o controle, Pio desfere um golpe poderoso no pescoço dele e o derrota. No momento em que Pio ordena à sua equipe que assegure o corpo, algo inesperado acontece. O chão começa a puxar a equipe para baixo e, para surpresa deles, Park aparece com uma criança Insector. Vendo isso, Pio guarda a espada e Park pergunta ao companheiro se vão desistir da luta. Os membros da equipe dizem a Pio que estão afundando cada vez mais no chão, mas ele segue calmo e pergunta a Park se esse ataque é da formiga gigante. A criança Insector sente que há algo errado, e de repente, Pio aponta sua arma para eles e lança um forte ataque de corrente na direção da criança. Cada vez mais irritado, Park assume sua forma Insector. Quando Pio se aproxima, Park se põe no meio e começa a lutar com ele. Ao mesmo tempo, a equipe Bug Reaper para de afundar, e Pio ordena que capturem a larva grande a qualquer custo. Ele saca a espada de novo e tenta golpear Park, mas Park bloqueia com facilidade. A luta se intensifica quando Park avança com duas espadas. Quando Pio recua, ele pergunta se o ataque dele parece mais pesado. Nesse momento, Pio joga fumaça em Park e o distrai, fazendo ele acertar um golpe forte no ombro dele. Em seguida, a criança se transforma num Insector poderoso chamado Antlion, que ataca por baixo da terra. Pio consegue desviar, mas Antlion fere gravemente um membro da equipe. O ferido volta a afundar no chão. Então, os Insectors dizem que devem levar a larva para o clube. Ao ouvir isso, Pio se surpreende, e a equipe foca no fato de que os insetores tentam escapar. Quando Pio tenta atacá-los com a arma, percebe que a bateria está descarregada. De repente, os prédios da área começam a desabar e a equipe Bug Reaper foge para salvar a própria vida. Quando Pio tenta capturar Antlion de novo, o Insector joga um dos membros da equipe para o lado e foge rapidamente. Quando a luta acaba, Pio diz sério que vai investigar todos os clubes do bairro, porque agora é a vez deles caçarem. Enquanto isso, Camison persegue um Insector, que está apavorado com ele. À medida que ele se aproxima, ele se divide em duas formas de formiga preta e a derrota rapidamente ali mesmo na escola. Alguns alunos se reúnem em torno do assento vazio de Nasu, colocando flores em lembrança dele após sua morte pelas mãos de um Insector. Algumas meninas comentam sobre Saigin, que também virou Insector. Ao ouvir isso, Shoa fica chateada e as repreende, dizendo para não chamarem Sajin de Insector, pois ela é amiga dela.
Showa se aproxima de Yejin e pede que ela diga a verdade sobre Sejin, já que estava na sala naquele momento. Showa explica que, embora tenha visto tudo pela janela, não interveio porque ficou muito triste ao ver que sua amiga havia se transformado em um Insector. Depois de falar, Showa vai embora e Yejin se preocupa com ela. Enquanto isso, em um lugar escondido, Kamasin observa calmo enquanto seu abrigo de Insector devora o corpo de outro Insector. Ele pensa que, após consumir a larva naquele dia, o número de formigas aumentou. Depois de várias tentativas falhas, ele criou um enxame e agora pode deixá-lo caçar sozinho. Enquanto pensa nisso, seu abrigo Insector se aproxima e ele puxa algo da boca, fazendo com que as formigas pretas voltem ao seu corpo. De repente, ele sente a presença de 3 Insectors por perto. Ele pensa que é a chance perfeita de testar sua nova força. Virando o Homem-Formiga, ele vai até onde eles estão, mas ao chegar mais perto, percebe que um dos insetores sumiu de repente. Ele observa de longe enquanto 2 Insectors ficam sob a ponte. Ele vê um deles, Bera, matar seu companheiro. Bera chama o segundo Insector, Ra-Red, e pergunta se ele o trouxe aqui só para isso. Red confirma e diz que quer derrotar os inimigos deles há muito tempo. Ele acrescenta que não conseguia por causa do controle da gerência, mas agora consegue. Bera avança sobre Red, mas Red dá um soco forte no estômago dele e o derruba na hora. Então, Red vê Kamasin observando de longe, o chama e pergunta se ele também quer lutar com ele. Kamasin concorda e dá um passo à frente. Red pergunta o nome dele, dizendo que, antes de matar alguém, ele devia ao menos saber o nome dessa pessoa. Com isso, avança e soca Kamasin no peito. Mesmo assim, o soco não faz efeito e, em resposta, outra carapaça surge do ombro de Kamasin e atinge Red. Então, Kamasin se apresenta como Formiga Preta, dizendo que esse será o último nome que Red vai ouvir. Red avança de novo, mas Kamasin desvia fácil e revida com um soco. Red acha que vai desviar sem esforço, mas o golpe acerta seu rosto. Ele se ajoelha e percebe que, apesar de parecer fácil de prever, a força e a velocidade são incríveis. Em resposta, Red ativa seu modo de poder total, embora não quisesse usar, mas agora é emergência. Quando ele o soca de novo, uma luz ofuscante irrompe do corpo de Red e destrói a ponte inteira. Os dois saltam rápido da ponte para escapar da destruição. Nesse momento, Kamasin vê um ônibus prestes a cair. Sem hesitar, ele usa seu ataque de carapaça de formiga contra Red e corre para salvar o ônibus. Red desvia do ataque e segue Kamasin para ajudar. Juntos, salvam todos do ônibus. Os passageiros agradecem e saem depressa. Red diz que o segundo round começou. Ele salta para atacar Kamasin, mas Kamasin o detém com facilidade e dá um soco forte no rosto de Red, rachando a armadura facial dele. Ele agarra Red pelo pescoço, mas quando está prestes a acabar com ele, o joga de lado e vai embora. Ainda assim, Red diz que com certeza vai destruí-lo depois disso. À noite, Showa está andando pelas ruas quando recebe uma ligação da mãe. A mãe pergunta onde ela está e menciona que Arthur contou a ela. Showa procura Saijin todos os dias depois da escola. Ela tenta esconder a verdade, mas, quando a mãe insiste para que volte para casa na hora, Showa aceita. Ao se virar para ir embora, uma criança a chama por trás, perguntando se ela está falando de Saijin. A criança é Sheon, o mesmo leão-formiga que já tinha atacado o grupo Bug Reaper. Ele diz que sabe onde Saijin está e começa a guiá-la para outro lugar. No caminho, Showa pergunta quem ele é, e ele acaba deixando escapar que é um veterano da Insector. Satisfeita, Showa pergunta como Sejin está no trabalho. Shaon responde que Sejin está grudado na Hanagi e não solta, descrevendo isso como uma espécie de doença. Depois de ouvir isso, Showa fica mais tranquila e diz a Cheon que precisa ir. Mas Chaon de repente revela que o verdadeiro motivo de tê-la trazido até ali não era por causa de Sejin. É porque ele está com fome e agora planeja comê-la. Quando ele invoca algumas larvas, Showa fica com medo. Shan explica que fugiu para salvar a própria vida, começou a comer humanos e, por fim, abraçou sua identidade como um formiga-leão. Showa começa a correr, mas Cheon rapidamente se transforma em sua forma insetoide e usa sua habilidade para capturá-la. Quando ele manda as larvas atacarem, Yejin aparece de repente. Com os seus fios, ela corta todos eles, chuta o Antlion para bem longe e liberta Showa daquela armadilha. Confuso, o Antlion pergunta a Yejin quem exatamente ela é. Ela responde que é a Silk, e mandando a Showa correr, começa a lutar contra o Antlion. Enquanto algumas larvas a atacam, ela as agarra sem esforço com seus fios e as corta ali mesmo. O Antlion fica mais confuso e pergunta por que ela apareceu de repente enquanto ele comia. Ele percebe que ela destruiu o Zegana, mas fica curioso sobre o segundo companheiro dela, pensando como ela pretende derrotá-lo sozinha. Em resposta, Yejin tira uma pílula de inseto feita especialmente para lidar com insetores celestiais como ele. Ao ver a pílula, Antlion fica preocupado e ordena que ela a largue. Sem hesitar, ela engole a pílula, o que só alimenta a raiva de Antlion.
Ele lança um ataque com o braço alongado contra ela, mas para sua surpresa, ela fica mais forte. Num instante, ela corta os braços longos dele só com o cabelo. Ela salta até ele e dá um chute forte que atravessa os braços de verdade dele. Mesmo assim, Antlion se recusa a recuar. Ele ataca com a língua bem longa, enrolando-a no pescoço dela. Mas fica ainda mais preocupado ao ver que o golpe não deixa sequer um arranhão. Ela diz com calma que o ataque dele não vai afetá-la, porque ela ficou mais forte. Ela então agarra a língua dele com seus fios e a corta. Antlion grita de dor e tenta escapar se enterrando no chão. Ele jura voltar para se vingar, mas Yejin não vai deixar que ele vá embora. Ela rapidamente espalha mais redes de fios no subsolo e o despedaça. Depois de acabar com ele, sente satisfação, percebendo o quanto ficou mais forte. Ela derrotou até um Insetor Celestial. Nisso, Park aparece na forma de Insetor e a desafia para o segundo round. Yejin fica um pouco assustada no começo, ao perceber que Kami-son não está com ela. Mas ela logo se tranquiliza, sabendo que, com seus novos poderes, consegue lidar com essa luta sozinha. Com isso em mente, ela salta em direção a ele, atacando com o cabelo e dizendo que vai acabar com ele agora. Park tenta bloquear com as espadas gêmeas, mas a força do cabelo dela estilhaça as duas na hora. Ele percebe que, se baixar a guarda, pode morrer aqui mesmo. Ele puxa outro par de espadas gêmeas e resmunga que o efeito da droga começa a acabar. Ao começar a contar, Yejin se aproxima e mira um chute nele. Como ele esperava, o efeito da droga passa e o cabelo forte na cabeça dela some. Surpresa, ela entende o que acontece. Então Park diz que o efeito da pílula de inseto não dura muito. Ao encostar a espada no pescoço dela, ele manda que ela o siga em silêncio. Enquanto isso, Kamazin está em casa com a avó, vendo TV. De repente, ele recebe uma mensagem de Chao, perguntando se ele vai à escola amanhã. Kamazin pensa um pouco e decide que ainda não controla bem o enxame, então não precisa ir. Depois, manda uma mensagem para Yejin perguntando como ela está. Enquanto isso, Yejin está no clube Six Shot, onde Park a levou. Um grupo de insetores a espanca com violência. Enquanto Park observa, ele a reconhece como a mesma garota que esteve no clube no outro dia. Em seguida, ele ouve um som vindo da bolsa dela. Ele verifica o celular dela e vê uma mensagem da Formiga Negra. De volta à casa de Kami-son, ele diz à avó que vai se deitar e que não vai à escola amanhã. Enquanto checa o celular, ele nota uma nova mensagem com uma foto. Surpreso, vê a imagem do capacete quebrado de Yejin com um cartão do Club Six Shot em cima. No clube, Park se aproxima de Yejin, presa numa jaula após a luta, e pergunta por que ela é tão fraca. Ele nota que as pílulas de inseto sumiram, porque outra garota levou tudo. Então ele pergunta por que ela faz tudo isso. Yejin responde que o objetivo dela é exterminar insetos. Park fica surpreso com a resposta, mas acrescenta que a poupou, porque no fim, os três são iguais. Ele diz a ela que a próxima luta vai começar em breve e que é uma luta especial para ela, então ela precisa se preparar. Enquanto isso, na arena, a árbitra Jaja começa a anunciar a luta. Ele explica que 10 participantes entrarão no ringue, mas apenas um sobreviverá. Primeiro, ele apresenta a protagonista desta luta, Yejin. Enquanto ela entra, Jaja explica as regras. A cada minuto, um oponente será adicionado. Se não matarem o oponente em 1 minuto, os inimigos vão se acumular, levando a uma morte cruel. Então ele anuncia o segundo jogador e a partida começa. O Insector salta em direção a Yejun, pronto para atacar. Enquanto isso, outro Insector, Red, treina em sua jaula, com Park ao lado dele. Park diz a Red que ele é o 10º jogador na partida. Red o encara com seriedade e pergunta se ele realmente quer que ele participe de um jogo tão absurdo. Ele sugere que Park o use como a estrela do evento principal, mas Park responde que, se fizesse isso, Red mataria todos os outros jogadores e arruinaria o negócio. Red diz que quer matar Park e Kong, o chefe. Enquanto conversam, o telefone de Park toca e ele se choca ao ouvir que o elevador usado pelos VIPs para descer sumiu. Park manda Red se preparar logo, porque o oponente dele já chegou. Enquanto isso, no campo de batalha, o árbitro se surpreende ao ver que Yejin derrotou fácil seu quarto oponente. Ele anuncia rápido que a quinta competidora, Queen Jack, chegou. Jack ataca com movimentos rápidos, dominando Yejin e a jogando no chão. À medida que Yejin fica exausta, mais 3 competidores aparecem e a cercam. Assim que passa 1 minuto, o árbitro se prepara para chamar o 9º jogador. Porém, para seu choque, a cabeça do 9º é subitamente decepada bem na frente dele. Então, Kami-sen entra na arena em sua forte forma de Insector. O árbitro pergunta rígido quem ele é, dizendo que jogadores não registrados não podem lutar. Kami-son manda ele se calar e, em seguida, lança fogo com a mão, derretendo o braço do árbitro. Depois, exige saber onde Yejin está e ordena que a tragam até ele. Ele começa a atirar nos outros Insectors, mas de repente Yejin o chama por trás da multidão. Ela avisa que se ele continuar, pode acabar arrastando ela para o ataque dele.
Apesar de feliz em vê-lo, a expressão dela muda rápido quando Park aparece e encosta uma espada no pescoço dela. Kamasin hesita em atirar, porque ela está ali. Park ordena que os outros Insectors ataquem e matem Kamasin. Quando eles se aproximam, Camison ativa mais poder e os derruba sem esforço. Ao ver isso, Jack salta em cima dele e o pressiona no chão. Park manda que ela leve Kamasin até ele, mas para surpresa dele, o corpo de Jack de repente se despedaça e Kamasin emerge de dentro. Percebendo que Camison ficou mais forte, Park pergunta se ele consumiu alguma larva. Kamasin ordena que entreguem Yigant, chamando-a de comida reserva. Enquanto isso, a multidão se enfurece com Park, exigindo o dinheiro de volta. Como todos os Insectors morreram e eles apostaram neles, Park diz, irritado, que vai devolver o dinheiro, mas só se fizerem apostas maiores. Camison percebe que Park quer lutar sozinho contra ele e afirma, confiante, que vai acabar com ele rápido. Porém, Park diz que ele não é seu verdadeiro oponente. O verdadeiro oponente está atrás dele. O décimo jogador, Kamasin, se vira e vê Red, o mesmo rival que já enfrentou. Ele pergunta se quer vingança e Red confirma antes de saltar na direção dele para atacar. Para sua surpresa, Red muda de direção no meio do ar e, em vez disso, desfere um soco forte direto no rosto de Park. Camison fica confuso e Red diz que viu tudo lá de cima e garante que ele já pode ir embora. Ele promete cuidar do Park sozinho. Kamasin concorda e, ao pegar Yejin, sai rápido dali por trás deles. Park se transforma na forma Insector e começa a lutar contra Red. Enquanto Camison corre com Yejin, ela pergunta como ele conseguiu descer até ali sem o cartão-chave. Camison responde naturalmente que quebrou o elevador. Yejin se surpreende e pede que ele atire dali o quanto antes. Quando Camison começa a escalar, ele sente algo estranho. Para seu choque, Kong, o chefe, surge de repente e acerta um soco forte no rosto de Camison, quebrando a armadura do rosto. Kong encara ele, exigindo saber como ele ousou destruir a propriedade do clube. Ele se lembra do momento em que estava prestes a comer no setor Susan, mas seu servo o interrompe, informando que alguém destruiu o elevador. Reagindo rapidamente, Kong chega e começa a lutar com Camison. Ele agarra Camison pelo pescoço e o arremessa contra a parede. Kamasin grita de dor, mas Kong manda ele ficar quieto e dá um soco no rosto dele. Enquanto Kong segura a cabeça de Camison, Camison joga o casco de uma formiga e acerta o rosto de Kong. Mas o ataque não surte efeito. Quando Kong está prestes a revidar, Yejin usa seus fios para segurar a mão dele. Pela primeira vez, Yejin se força ao limite. Ela percebe que, mesmo puxando todos os fios, ainda não vai ser suficiente. Kong ri e manda darem o melhor de si. No campo de batalha, Red espanca Park e manda ele se levantar, dizendo que não ataca oponentes já caídos. De repente, a parede se rompe e Kong arremessa Camison e Yejin para dentro do ringue. Red e Park ficam atônitos com a chegada dele. Kong manda Park parar de bancar o fraco, lembrando que ele é seu subordinado. A multidão se choca ao ver Kong de perto e comenta que ele parece um bandido. Kong pergunta aos insetores se estão com fome e diz que estava comendo antes de ser interrompido. Depois, manda Park abrir o teto. Quando o teto abre, humanos e larvas começam a cair. Kamasin e Yejin se chocam e ficam à frente de Kong. Kamasin diz a Yejin e Red para impedirem Kong de comer as pílulas de inseto nas larvas, enquanto ele cuida do resto. Yejin se preocupa com como vão lidar com um oponente tão grande, mas Red a tranquiliza e pede para ela deixar com ele. Quando Kong estende a mão para pegar a pílula de inseto nas larvas, Red salta para atacá-lo. Camison grita atrás, mandando Yejin correr, dizendo que veio aqui para salvá-la. Mesmo assim, Yejin se recusa e diz que vai segurar Kong até ele absorver a larva. Kamasin concorda a contragosto e manda todas as formigas pretas surgirem e comerem as pílulas de inseto. Enquanto elas devoram as pílulas, Red tenta socar Kong, mas Kong o surpreende ao morder a mão dele e o joga fácil até o teto. Ao ver isso, Yejin rapidamente cria uma rede com seu fio para pegar Red e diz para ele recuar, garantindo que vai cobrir. Red salta em direção a Kong mais uma vez, usando toda a força para acertar um soco no rosto dele e fazê-lo recuar. Porém, Kong apenas ri, revelando que já consumiu a pílula de inseto. Tanto Red quanto Yejin ficam atônitos com isso, e Kong rapidamente avança para atacá-los e desfere um simples soco à distância que faz Red se chocar contra a parede atrás dele. Red percebe que só a pressão do vento do soco de Kong causou tamanha destruição e que mesmo sem a forma Insector, Kong é incrivelmente poderoso. Enquanto Kong recua para comer mais pílulas de inseto, Red avança contra ele novamente, tentando acertar outro soco por trás, mas Kong chuta Red no peito sem esforço e quebra sua armadura. Kong volta a comer as pílulas de inseto, consumindo quase 5. Porém, quando pega outra, fica confuso ao ver a larva se transformando novamente em um humano. As pílulas de inseto dentro dele são logo devoradas por um enxame de formigas pretas.
Kamazin manda as formigas voltarem e, ao engolir a 10ª pílula de inseto, Kong se enfurece e diz que precisam matá-lo antes que ele digira por completo as pílulas. Em resposta, Kamison ordena que as formigas se posicionem ao redor dele, criando 10 conchas de proteção. Em seguida, ele monta uma arma forte no braço e diz que vai devorar Kong. Ao olhar para ele, Kong comenta que enfrentar só 11 deles será uma vitória fácil. Kamison manda as formigas se moverem e atacar. Quando elas se aproximam, Kong as derruba com facilidade e diz a Kamazin para mostrar sua verdadeira força. Uma das formigas cria uma mão enorme e pula para socar, mas Kong desvia com facilidade. Nesse instante, várias formigas agarram os pés de Kong, enquanto outras 2 formam armas fortes nas mãos. Seguindo a ordem de Kamison, as formigas atiram em Kong, causando uma grande explosão que até surpreende Yejin. Quando a poeira baixa, Kamazin se choca ao ver que Kong não foi derrotado. Em vez disso, ele se transformou em sua forma insector, Aegyo-Situ. Kong declara que vai matá-lo com as próprias mãos, e Kamisen rapidamente ordena que as 2 formigas atirem nele novamente, mas Kong as soca com toda a força e as manda de volta. Percebendo que a situação está piorando, Kamisen ordena que as formigas se reagrupem, mas é tarde demais, porque Kong já se aproximou dele e o empurra com força contra a parede. Depois de espancá-lo sem piedade, ele o agarra pela cabeça e diz que ele já está morto. Mas nesse momento, Kamison ordena que as formigas o comam. Isso deixa Kong confuso, enquanto as formigas saltam em direção a Kamison e começam a devorá-lo. Kamazin grita de dor, e Kong comenta que ele está cometendo suicídio. No entanto, para seu choque, um monstro formiga enorme e poderoso se ergue bem diante dele. Enquanto Park se levanta, um insetor informa a ele que o chefe já deixou a arena. Park percebe que os superiores provavelmente já foram notificados e que o executivo do hexágono dos insetos celestiais com toda a certeza vai chegar. Ele manda o Insector pegar o dinheiro e ir embora, porque este clube fechou por hoje. De volta à arena, Kong volta a lutar contra Kamisen, usando toda a força para atacar. Depois de desferir um golpe forte que derruba Kamison, Kong se surpreende quando Kamison salta de volta para atacar novamente. Kamison dispara um ataque de laser, empurrando Kong para trás, mas Kong despreza os ataques dele como algo simples e revida com um soco poderoso que faz toda a área desabar. Yejin observa surpresa. Percebendo que Kamison ainda está lutando, Kong o provoca, dizendo que ninguém consegue derrotá-lo assim. Ele desfere outro soco, decepando a mão de Kamisen. Enquanto Kong continua quebrando mais partes do corpo de Kamison, Kamin se sente satisfeito, mas para sua surpresa, o corpo de Kamison começa a se remontar e ele salta sobre Kong novamente. Kong diz que vai quebrar Kamison, não importa quantas vezes ele volte a atacá-lo, mas quando tenta socar outra vez, a própria mão é decepada. Kong olha, chocado, enquanto as formigas começam a devorá-lo, e ele se irrita, mas quando ataca de novo, elas desviam dos golpes dele com facilidade. Ele fica confuso, percebendo que, sempre que tenta quebrar Kamisen, sente como se estivesse sendo consumido ainda mais. De repente, todas as partes do seu corpo começam a se separar sozinhas, enquanto as formigas ativam sua magia. Conte lembra que já enfrentou um Insector poderoso antes. A sensação que ele vive agora o faz lembrar daquele momento. Ele se assusta e grita de dor enquanto as formigas negras devoram cada parte do seu corpo. Quando Kong é consumido por completo, as formigas se reagrupam ao redor de Kamison, que agora exala uma aura ainda mais perigosa. Yejin e Red também ficam atordoados com a transformação. Eles percebem que os olhos dele ficaram vermelhos e que ele parece ter perdido o controle de si mesmo. Kamison agarra os dois e ameaça devorá-los. Em resposta, Red o soca e Yejin implora desesperada que ele recupere a consciência. No entanto, Kamison solta um enxame de formigas contra eles, enquanto elas iniciam sua magia. Lá fora, no corpo de Kamison, o verdadeiro Kamasin se ajoelha diante de um grupo de formigas pretas. Ele se surpreende ao ver uma formiga vermelha aparecer e matar as pretas, dizendo a Kamazin que ele precisa viver. Essa revelação traz Kamasin de volta à realidade e algo estranho começa a acontecer com o corpo dele. Yejin e Red ficam confusos quando as formigas que os atacavam começam a recuar. Kamazin grita enquanto seu corpo se transforma de volta à sua forma humana. Embora esteja gravemente ferido, Yejin corre rapidamente até ele e ao segurá-lo em seus braços percebe que ele está chorando e chamando por sua mãe. Ela o entrega a Red e o alerta que precisam sair, porque a área vai desabar. Quando começam a andar, Park e outro homem surgem por trás. Ao ver o homem, Red logo diz a Yejin para levar Kamison embora, porque ele é forte. O homem comenta que tem algo a dizer, mas, antes que continue, Park de repente avança sobre Kamasin para atacá-lo. Em resposta, o homem rapidamente agarra Park e o arremessa contra a parede, perguntando se ele pretende atacar daquele jeito. O homem se apresenta como Hexagon, o Insetor Celestial. O nome humano dele é Dogen. Ele diz a Kamisen e aos outros que tem uma mensagem do Lord Kijima. Ele comenta com calma que Kojima não mandou mensagem a ninguém que tenha observado ele e que em breve vai fazer uma visita. Até lá, ninguém deve ficar vivo.
Red e Yejin se confundem, e Yejin pergunta se Dogen também é um Insector celestial. Ele explica que existem 6 homens poderosos que servem como executivos dos insetores celestiais, chamados de 6 pernas, que apoiam Kijima. Ele acrescenta que Kong tinha potencial para alcançar essa posição, mas agora foi isso o que aconteceu. Yejin fica chocada ao descobrir que Dogen é mais forte do que Kong, e que há outros 6 como ele além de Kojima. Dogen continua dizendo que não precisa de um inseto como Kong, que vai contra a vontade do Lord Kojima. Ele explica que os Insectors são fruto de uma evolução superior, dada apenas aos escolhidos. Segundo Dogen, o plano do Lord Kojima é colocar os Insectors no topo da cadeia alimentar, com os insetos celestiais liderando. Ele despreza Kong como só mais um inseto no grande esquema das coisas. Ele revela que os insetos celestiais estão em guerra com os humanos e que o objetivo deles é a exterminação da humanidade. Ele diz que poderia matá-los agora, mas antes pergunta se eles se juntariam aos insetos celestiais. Tanto Yagen quanto Red ficam chocados com a oferta e a rejeitam rapidamente. Dogen ri, então atira Park na frente deles, comentando que é uma recompensa para eles. Ele acrescenta que Kijima mencionou que alguém do grupo deles precisa comer insetores para sobreviver. Com isso, ele ativa seu poder e desaparece rapidamente. Red comenta que os insetos celestiais são muito poderosos e diz a Yejin que eles precisam sair agora. Eles vão embora, levando Kamisson e Park com eles. Enquanto se movem, Yejin olha para Park e pergunta a Red por que o trouxe. Red só diz que quer Park como saco de pancadas. Enquanto falam, o grupo Bug Reaper surge de repente e reage rápido. Yejin põe uma máscara de fios nos dois, e eles correm para escapar. Alguns Bug Reapers atiram, mas Red bloqueia os disparos e dá um soco forte, jogando-os para trás. Enquanto isso, o grupo avisa Sam, do lado de fora do clube, que os Insectors estão aparecendo. Sam se concentra, mas para sua surpresa, eles atravessam a parede e logo voam para longe. Sam tenta atirar neles, mas já é tarde demais. Então, eles avisam Pio que um Insector foi capturado. Pio percebe que, mais uma vez, estão um passo atrás. Neste momento, ele está em uma reunião executiva com várias pessoas poderosas e, ao se desculpar pelo atraso, dá início à reunião. Enquanto o grupo discute Pio e Jin. Notando que muitos ataques na área aconteceram por causa deles, Jin diz que convocou esta reunião para criar um plano e evitar futuras vítimas. Outro membro, Woon, começa a provocar Jin por um incidente do passado, mas antes que a conversa avance, Yeon interrompe. Ela diz que precisam encerrar a reunião logo, pois está com sono. Pio concorda e acrescenta que, como todos dizem, eles vêm sendo derrotados sempre pelos insetos. Porém, a reunião de hoje não é para ficar remoendo derrotas passadas. Ele diz que estão aqui para se preparar para a chance de uma invasão de insetos e uma guerra total. Nota que os insetos têm agido de forma estranha ultimamente. No início, parecia que eles se moviam sozinhos, mas agora parecem se organizar em grupos em torno de indivíduos fortes e inteligentes. Formaram um grupo chamado Insetos Celestiais, e parece que tem uma organização bem sistemática. Pio diz que, para terem alguma chance contra os Insectors, precisam de uma contramedida. Então, ele põe sobre a mesa um livro chamado Ant Castle Project, que havia conseguido antes. O grupo começa a ver as imagens no livro, e Pio começa a explicar o conteúdo. De repente, o Dr. Munch entra e manda ele parar de folhear o livro, pois ele guarda uma história pessoal bem dolorosa para ele. Ele diz ainda que o livro é do seu discípulo, e quando Pio pergunta se ele participou do projeto, Munch responde que só observou de fora. Ele explica que o projeto Castelo das Formigas foi uma iniciativa ultra-secreta, feita quando a equipe Bugraper ainda era um grupo de pesquisa. Ele visava criar uma contramedida contra os Insectors. A pesquisa deu certo, e 3 versões da contramedida contra os insetos foram criadas. Então, um dia, uma explosão misteriosa destruiu tudo no laboratório. Só um sujeito de teste sobreviveu. Quando Pio pergunta sobre ele, o homem admite que não sabe os detalhes, nem o que os superiores decidiram. Depois, ele sugere que, se precisarem de um poder para rivalizar com os Insectors, há outra opção: injetar o gene Insector. Ele começa a explicar o processo e cita um homem do braço da ONU que ficou muito mais forte com o experimento. Mas antes que ele siga, Jin dá um soco na mesa e ordena firme que o homem pare de falar. A sala fica em silêncio enquanto todos se levantam e deixam a reunião. Jin pede desculpas a Pio por suas atitudes, mas insiste que eles precisam parar de falar daquele assunto. Enquanto isso, na filial B da Bug Reaper, Ho mata o irmão, Ko, pois ele também é um insector. Depois, abre a porta e cumprimenta uma presença especial, dizendo que esperava por ele. A presença é ninguém menos que o poderoso mestre Kijima. Ao entrar, Ho se curva diante dele e pede para ser despertado. Sem dizer uma palavra, Kijima o agarra pela cabeça e a esmaga.
Outros funcionários do Bug Reaper correm para enfrentar Kijima, mas as balas não fazem efeito nele. Ele exige com calma saber onde está alguém e, num movimento rápido, fatia todos e começa a destruir tudo que vê pela frente. Enquanto isso, Pyo, Tai e Jin voltam. Ao saberem que Ko ainda vive, recebem a notícia de que um único Insetor está destruindo a área chamada Kijima. Chocados, os três correm depressa para o local. Ao chegarem, veem o prédio explodindo. Então, Kijima sai de dentro, frustrado por não ter encontrado a pessoa que veio procurar. Ao vê-lo, Pyo e Jin sacam as armas e avançam contra ele. Enquanto isso, Ye, Jin e Kamisen estão na casa de Red. Ela se impressiona com o quarto dele, cheio de medalhas e troféus de suas conquistas. Nesse momento, Red entra no quarto em forma humana. Depois do banho, seu nome verdadeiro é Sung. Eles vão até o sofá, onde Kamison ainda está inconsciente. De repente, um grupo de formigas pretas rasteja pelo chão, fazendo Sung pular rapidamente no sofá. Ele pergunta a Yejin se ela quer que ele chame um táxi para Kamison, mas ela recusa, explicando que Kamison mora com a avó e que, se ele aparecer assim de novo, ela pode ter um ataque do coração. Yejin muda para um assunto mais sério e diz que a mensagem que Kijima deixou provavelmente era para Kami-san. Ela demonstra preocupação, notando que o olhar de Kamison ao pensar em Kijima revelava um forte desejo de vingança. Enquanto Jin e Pyo atacam Kijima, os golpes não têm efeito. Kijima então faz um ataque rápido, empurrando os dois para trás. Jin nota formigas dentro de Kijima e joga um machado nele. Quando o machado acerta o corpo de Kijima, Jin salta para a frente e dá outro golpe no mesmo lugar, fazendo cair só um pouco de sangue. Surpreso, Jin pergunta se Kijima é mesmo um Insector e continua golpeando-o. Kijima responde calmo, que o corpo dele é do rei dos Insectors. Ele dá um passo em direção a Pyo e Jin corta seu braço. Mesmo assim, Kijima não para e diz que humanos têm limite. Então, se aproxima de Pyo e pergunta se ele sabe do caso. Pyo diz que o estojo é classificado e pergunta o que ele quer com isso. Kijima explica que o estojo guarda um poder que, se obtido, tornará os insetores imortais. Quando ele termina de falar, Tai avança com um carro, mas Kijima o corta ao meio sem esforço. Tai diz a Pyo que vai cuidar desse cara, então ele deve fugir com Jin. Sen chega de helicóptero e atira um lança-foguetes em Kijima, causando uma grande explosão. Ele manda Pyo e Jin entrarem rápido, mas eles se chocam ao ver que Kijima ainda está vivo. Enquanto isso, na escola, só Kamisen e Yejin estão na sala, já que os outros estão em viagem escolar. Yejin diz que também quer ir na viagem. Quando Kamison pergunta como chegar, ela pede o celular dele. Depois eles saem da escola e Yejin garante que conseguem chegar a Pohang mais rápido do que qualquer um. Nesse momento, Sung chega de carro para buscá-los. Yejin fica surpresa, e eles entram no carro, prontos para a viagem escolar. Kami-san manda uma mensagem para a avó, avisando que vai a Pohang. Quando ela se oferece para ligar para Kim e liberar a estrada, ele garante que já cuidou disso. Enquanto isso, na floresta, um grupo de soldados está parado, e o superior deles, Kim Hyung-jin, pega uma libélula com as mãos. Os companheiros ficam impressionados com a habilidade dele, mas Kim comenta, casualmente, que tem um gosto bom. Em seguida, ele põe a libélula na boca de um membro da equipe, dizendo que é proteína e que ele devia comer. O garoto começa a tossir, mas Kim ordena que ele engula. Mais tarde, um grupo de soldados joga futebol no campo, e o mesmo garoto fica como goleiro. Ele começa a sentir frio, e quando a bola vem na direção dele, ele não consegue defendê-la. Um dos outros soldados começa a espancá-lo por causa do erro. Logo depois, todos os soldados se reúnem no campo diante do capitão. O capitão pergunta sobre a condição deles e se alguém está doente. Os soldados garantem que está tudo bem, mas então ele percebe o mesmo garoto tremendo de frio. Ele vê o rosto machucado do garoto e pergunta o que houve. O garoto mente dizendo que só caiu jogando futebol. Mais tarde, enquanto o garoto está no seu posto, Kim se aproxima para pedir desculpas pelo comportamento anterior. No entanto, ao perceber que o garoto não responde, ele fica frustrado. A libélula que o garoto comeu mais cedo começa a fazer efeito, e o garoto começa a se transformar em Insector. Kim fica horrorizado ao ver a nova forma do garoto, e, antes de reagir, o garoto o mata na hora. Enquanto isso, um ônibus escolar cheio de estudantes viaja, com Showa sentada lá dentro. As notícias na TV falam sobre a explosão na filial da Bug Reaper, mas os alunos se divertem. Um aluno oferece um pirulito para Showa, mas ela dá um soco no rosto dele e quebra os dentes. Ao se abaixar para pegar o pirulito, algo estranho acontece. O mesmo soldado que já tinha se transformado em um Insetor surge do lado de fora do ônibus e atira, matando todos os estudantes. No entanto, como Showa está abaixada, ela evita as balas. Enquanto isso, enquanto Kamasin e os outros seguem caminho, Sung pergunta quando eles se transformaram pela primeira vez em Insectors. Ele começa contando a própria história.
Diz que entrou no boxe por ter talento atlético natural e logo virou o rei dos novatos. Um dia, se envolveu numa briga com um cara durão de Incheon e o espancou feio. No dia seguinte, a gangue do cara foi atrás dele, e ele acabou sendo espancado feio. Naquele momento, as emoções dele tomaram conta e ele perdeu o controle, então se transformou em um insetor. Ele diz que no começo ficou confuso sobre por que tinha virado uma joaninha. Então, pediu uma explicação a Hannah, que estava preparando a droga de larvas na época. Ela disse a ele que, ao longo da vida, os humanos ingerem sem perceber cerca de 100 tipos diferentes de insetos, e que genes de um indivíduo especial, ainda não totalmente absorvidos pelo corpo, podem se infiltrar. Depois de terminar a história dele, Yejin começa a contar a própria experiência. Ela diz a eles que, enquanto dirigia de volta depois de ajudar o pai no trabalho na fazenda, ela olhava pela janela do carro quando um inseto voou e entrou na boca dela. Meses depois, no dia em que os pais dela foram mortos por Kijima, ela despertou como insetora. Então eles perguntam a Hamisen sobre seu primeiro despertar, mas ele mente, dizendo que não lembra de nada, porque era muito novo. Ao se aproximarem do local, notam carros voltando e veem muitos soldados reunidos. Sung pergunta a um soldado o que está acontecendo e ele diz para eles voltarem porque há uma operação em andamento mais à frente. De repente, Kamisong manda Yejin e Sung seguirem em frente, pois há um Insector mais adiante. Sung concorda, mentindo ao soldado que vão voltar, e então acelera o carro rapidamente para a frente. Enquanto isso, na zona de perigo, os soldados lutam contra um Insector libélula. Após derrotá-los com facilidade, o Insector começa a pegar a munição e as granadas deles. Um soldado pede reforços, dizendo que o primeiro pelotão foi destruído. Nesse momento, o grupo de ceifadores de insetos chega e acalma o soldado, afirmando que vão cuidar da situação. Nan, a gerente da filial, avança com sua equipe, pronta para enfrentar o Insector com suas habilidades. Quando o soldado Insector Asei tenta atirar em Nan, seus companheiros correm para protegê-la e desferem um forte ataque de corrente, que o faz recuar. Vendo a chance, Nan salta à frente e acerta uma sequência de golpes fortes no rosto dele. Quando ele começa a perder o controle, ela manda seus companheiros capturá-lo vivo e levá-lo para a filial, onde ele ainda pode manter alguma consciência. Mas antes que eles consigam reagir, Asei se lembra de um momento em que Kim lhe deu uma libélula. Em um instante, ele transforma a mão em uma arma e lança um ataque mortal com as libélulas que mata os companheiros de Nan na hora. Ela fica atordoada e Asei manda suas libélulas atacarem, mas ela reage, soltando outra descarga de eletricidade e matando todas. Para surpresa dela, Asei começa a fugir. Ela tenta atacá-lo por trás, mas erra e logo começa a persegui-lo. Enquanto isso, Yejin e Sung chegam ao ônibus, mas ao olhar para dentro, o veem vazio. Sung faz essa pergunta ao policial, e ele explica que o ônibus já estava vazio quando eles chegaram. Ele também diz que não há nenhum registro de alguém que tenha sido levado ao hospital. Depois de ouvir isso, Yejin liga para Kamisen, que também está perseguindo Asai. Quando ele pergunta sobre os alunos, ela diz que todos sumiram. Ela explica que, como todos estão desaparecidos, é claro que foram escondidos para serem usados como comida. Em resposta, Kamison assume a forma de Homem-Formiga e salta à frente para rastrear Asei. Enquanto isso, Choa está num local secreto para onde Asei levou todos os estudantes mortos. Ela sonha com o momento em que Asei matou os alunos no ônibus. De repente, ela acorda e se dá conta de que está em um lugar perigoso e percebe que Asei chegou. Ao vê-lo, ela se deita rápido entre os outros corpos, tentando ficar escondida. Asai se aproxima de um cadáver e começa a devorá-lo com violência, deixando Choa atônita. Quando ele se vira para ir embora, ela percebe que precisa fugir ou será a próxima refeição dele. Em pânico, ela liga para Kamisen, que garante que vai salvá-la. Nesse momento, Asei nota que ela ainda vive e a agarra pelo pescoço. Choa implora para ele soltá-la, mas ele não ouve. Quando ele vai devorá-la, Kamisen surge de repente e dá um soco forte no rosto de Asei. Com o impacto, Asei recua e seu braço é decepado no processo. Choa se confunde com o motivo de esse homem-formiga estar salvando ela, e Kamasin manda rápido as formigas se juntarem ao redor dela para protegê-la do ataque. Enquanto isso, Asei cria um rifle grande com a mão e começa a atirar em Kamison. Kamison avança, desviando bem das balas, e tenta dar um soco no rosto de Asai, mas, como um soldado treinado, Asai esquiva com facilidade e acerta um soco no rosto de Kamisin. Enquanto eles se enfrentam, Asai atira no estômago de Kamisen, obrigando-o a recuar. Em seguida, ele lança um ataque de libélula, que divide o corpo de Kamisen em dois. Apesar do dano, o corpo de Kamisen rapidamente volta à sua forma original. Com seu poder, ele cria uma mão gigante e dá um tapa no rosto de Asai. Em resposta, Asai atira, mas ele bloqueia todos os tiros com a mão enorme e manda as formigas negras atacarem. As formigas logo se aglomeram ao redor de Asai e conseguem cortar uma de suas pernas. Mesmo assim, Asai agarra Choa e começa a fugir. Ao perceber isso, Kamasin rapidamente passa a segui-lo pelo ar também.
Enquanto se movem, Asai pergunta a Showa por que Kamisen está salvando ela quando ninguém o salvou antes. Ele a joga no chão, com raiva, querendo deixá-la morrer, mas Kamisen a pega a tempo. Enquanto Asai se prepara para atirar neles, Nan aparece de repente e lança um forte ataque elétrico contra Asai, derrotando-o na hora. Em seguida, ela diz a Kamison para soltar Showa, porque essa garota só vai atrapalhar ela de acabar com ele. Ela pergunta se ele vai usar Showa como refém e, furiosa, salta para atacá-lo. Kamison se desvia rápido, então ela pega Showa inconsciente e a deita com cuidado no chão. Enquanto ataca com toda a força, ela percebe que Kamison não contra-ataca, ele só se defende dos golpes dela. Confusa, pergunta quem ele realmente é e se ele está mesmo tentando proteger Showa. Ele confirma, e ela cita o caso das 397 pessoas mortas no dia anterior, dizendo, furiosa, que não tem como um insetor salvar alguém se aquelas pessoas também foram mortas por um. Enquanto ela investe contra ele de novo, Showa de repente a detém por trás. Ela diz a ela que sabe que Nan mata insetores para salvar vidas, mas Kamison é como ela, porque ele também a salvou. Ao se colocar na frente dele, Nan fica surpresa e, agarrando Showa com força, a alerta de que Kamisen é um Insector, uma fera que frequentemente mata humanos. Ela acrescenta que, embora ele possa tê-la salvado agora, talvez esteja escondendo algo e tentando enganá-la. Ela diz furiosa que seus companheiros também foram mortos por um Insector chamado Kijima, criado por humanos para proteger a humanidade e com a intenção de combater outros Insectors. Ao ouvir o nome, Kamison fica atônito e pensa consigo mesmo por que Kijima miraria os Bug Reapers. Ele percebe que há uma grande possibilidade de Kijima ter agido contra eles depois de saber da existência de Kamison e que esse ataque aos Bug Reapers pode estar ligado a esse pensamento. Ele puxa Showa pelo ombro e, enquanto começa a se transformar de volta em sua forma humana, diz a ela que prometeu salvá-la. Ele acrescenta que entende por que Kijima veio aqui, porque está tudo ligado ao caso. Depois disso, Nan e Showa sentam no caminhão. E Nan liga para um superior e avisa que está indo para a sede com o desertor da marinha do setor sob custódia. Ela também diz que capturaram uma formiga preta com informações sobre o caso. Depois que passa todos os detalhes, ela chega à sede, e Yejin e Sung também a seguem. Os dois ficam confusos sobre as intenções de Kamison e sobre o que se passa na mente dele. Eles se lembram do momento em que estavam no local com Kamison e Nan, e Kamison se preparava sem esforço para ir com eles. Quando tentaram intervir e salvá-lo, um grupo de formigas negras apareceu e disse para seguirem Kamisen e não fazerem nada. Dentro da sede, Nan cumprimenta os trabalhadores, pede a uma senhora que cuide de Showa e segue com Kamisen para a sala de interrogatório. Enquanto Showa vai com a senhora até a enfermaria, ela nota outra sala onde Pio cuida de Jin, com o braço e a perna feridos. Ela também vê algumas pessoas cuidando do braço ferido de Kijima. Enquanto isso, Jin se lembra de um momento do passado em que Tai aceitou tomar a injeção de fatores de inseto para salvar todo mundo durante a luta. Enquanto pensa na situação, ele se sente culpado, achando que tudo isso está acontecendo por causa dele. Vendo o sofrimento dele, Pio o tranquiliza, dizendo que mesmo com um braço e uma perna, ele ainda vai ser o Bug Reaper mais forte. Enquanto conversam, Pio recebe uma ligação que o surpreende. Ele se desculpa e diz ao Jin que precisa sair um pouco para fumar. Ele vai até Nan e pergunta sobre o aluno que ela trouxe. Ela explica que essa pessoa sabe o objetivo de Kijima e o projeto do Castelo das Formigas que Pio mencionou. Ela revela que ele é o primeiro produto do experimento da formiga negra. Pio fica surpreso com a notícia, e eles levam o aluno para a sala de interrogatório, onde todos estão observando através do vidro. Enquanto observam, Pio relembra a imagem de um livro, e Kamisen comenta que Kijima, conhecido como o Rei dos Insetores, também sabe que é um produto do mesmo projeto. Pio pergunta se ele é o mesmo que Kijima, mas Kamisen rejeita essa ideia, dizendo que, embora não se lembre muito bem da infância, ainda entende que tipo de ser o Kijima é. Ele explica que é o projeto número 2, um híbrido criado ao combinar os insetos mais fortes com o projeto Castelo de Formigas. Hoje, ele lidera os insetos celestiais. Quando Pio pergunta sobre o caso que Kijima mencionou, Kamisen responde que envolve um recipiente capaz de conter tudo, um ser que cria, e o irmão dele. Os outros ficam surpresos com isso, e Pio pergunta se ele pode levá-los até o local. Kamison diz que chamou alguém que conhece o lugar exato e o administra. Nesse momento, um homem mais velho chamado Kim entra na sede fazendo os trabalhadores olharem para cima, surpresos. Kim diz que está ali para ver Kamison, e ao entrar na sala, para perto da porta, um dos funcionários ordena em voz alta que todos fiquem em posição de sentido porque o CEO está chegando. Para o choque de todos, a senhora idosa, a avó de Geomazin, entra na sala. Ela pergunta com delicadeza se alguém já alimentou Kamison. Cumprimenta todos e, quando um homem chamado Kang comenta que ouviu que ela veio ver Kamisen, ela confirma e acrescenta que ele é neto dela.
Isso surpreende todo mundo, inclusive Pio e Nan. Nesse momento, Kamasin usa sua habilidade para quebrar as correntes que prendiam suas mãos. Ao ver isso, Nan ativa sua magia de corrente, mas Kamasin diz para ela não fazer isso, dizendo que a avó dele ficaria brava se visse aquilo. Gam se aproxima sorrindo, cumprimenta Kemison e pergunta se ele já comeu. Depois, fala com todos. Eles passaram por muita coisa e ela vai explicar tudo com calma, mas primeiro precisam comer. Eles se sentam à mesa de jantar e começam a comer. Quando terminam, Ji-eun começa a contar sua história. Ela diz que tudo isso começou há 18 anos, antes de a Bugre ser financiada, quando ela gerenciava um restaurante chamado Golden Foods. Um dia, Kim foi até ela para discutir o relatório de vendas, mas ela estava conversando com seu filho, Chung-tae, que trabalhava na polícia e havia sido promovido recentemente. Enquanto conversavam, Chung-tae recebeu uma ligação de um policial, avisando sobre um assassinato e pedindo pressa. Ele encerra a ligação e os dois saem para investigar. Enquanto isso, Jeon diz a Kim que sempre se preocupou com o filho. Ela até sugeriu que ele assumisse os negócios, mas ele insistiu em se tornar policial, assim como o pai. Enquanto Kim explica os detalhes e os lucros do negócio, Seong-tae chega ao local do crime. Ele vê um insetor que matou seu parceiro. Seong-tae atira com raiva, mas os disparos não fazem efeito. Em resposta, o insetor mata Seong-tae. Quando a notícia chega a Jeon, ela fica triste. Logo depois, um homem informa que a autópsia mostra que os ferimentos não foram causados por um humano. A única explicação é que Seong-tae foi atacado por uma besta. Dias depois, Jeon está em seu escritório e manda a assistente Kim encontrar quem matou seu filho, aconteça o que acontecer. Nesse momento, um homem chamado Cheol entra no escritório dela e diz que o filho dela foi morto por um inseto, o que a deixa ainda mais chocada. Ele mostra algumas fotos e explica que esses insetos são chamados de insetores. Ele diz que está trabalhando num projeto de contramedidas contra os Insectors e que veio pedir o apoio de Jeon. Ela responde que quer achar e matar quem matou seu filho, mas não vai investir em nada sem provas concretas. Seol chama alguém para entrar e, quando a pessoa entra, Jeon e Kim ficam chocados ao ver um insector de formiga vermelha. Seol os tranquiliza, e quando o insector assume a forma humana, eles veem que é uma menina. Sheol então diz que a pessoa diante deles é a esperança da humanidade e sua filha, o protótipo do projeto Castelo das Formigas número 0, e que seu nome humano é Game. Ele pergunta se ela concorda agora e diz que vai mostrar mais detalhes no instituto de pesquisa dele. Gun o segue até um prédio velho, onde Chaol trabalha nos projetos dele. Quando eles chegam, Sheol a recebe lá dentro. Ela percebe fotos de vários insetos nas paredes, e Kim a informa que Sheol é um entomologista renomado, conhecido no mundo todo por sua especialidade em formigas, tendo descoberto dezenas de novas espécies. Jeon então pergunta sobre a filha de Cheol, e ele explica que ela está esperando para mostrar suas habilidades de combate, já que vai lutar nos setores. Eles chegam a uma área de treino, e Jeon vê Game de pé no ringue. Cheol chama outro homem de uma jaula, e Guillaume exige, furiosa, saber por que estão fazendo um humano lutar. Cheol manda ela só assistir, e quando Game e o homem se transformam em suas formas de Insector, Jeon fica atônita com a mudança, e Cheol comenta que essa é a verdadeira natureza dos Insectors, e que foi um monstro assim que matou o filho dela, Seong Tae-hyun. A luta começa e, com movimentos rápidos, Gami atinge o outro Insector. Gam, surpreso, pergunta se a contramedida é criar o mesmo tipo de monstro. Sheol responde que Gami é diferente e explica que o objetivo deste projeto é criar um ser que não prejudique os humanos, mas que, em vez disso, considere apenas os Insectors como inimigos, caçando-os e consumindo-os. Ele acrescenta que os milhões de formigas no corpo de Game, usando-a como hospedeira, são as que devoram os Insectors. Ele revela que isso é fruto do modelo vermelho de formigas anti-Insector, um projeto que ele desenvolveu sozinho. Enquanto Gami derrota o insetor e suas formigas vermelhas começam a consumi-lo, ela de repente começa a sentir dor no estômago. Jeon fica preocupada com ela, e Sheol informa que Game está grávida. Isso deixa Gun ainda mais furiosa, e ela exige com firmeza saber como ele pode usar a própria filha grávida como teste. Então Gami sai do ringue e diz a Gun que o marido dela também morreu por um insetor. Ela não sabia que estava grávida na época e, movida pela vingança, tomou uma decisão precipitada. No entanto, ela não se arrepende, porque o futuro do seu filho é mais importante do que a vingança. Então ela pede ajuda, e Gaon logo concorda, mas avisa Cheol para não ferir a criança. Ela leva Gami para casa e cuida dela com carinho, enquanto Chaol segue trabalhando no novo projeto. Os dias passam e Game dá à luz uma criança, o que deixa Gam emocionada. Eles o chamam de Kamisen, e ao mesmo tempo, Chaol segura outra criança, o irmão gêmeo de Kamisen, e o chama de Michan. As crianças crescem brincando com Gun, que cuida delas como se fossem seus próprios netos. Um dia, aos 5 anos, Michan pergunta quando a mãe vai voltar, e Guillaume as acalma, dizendo que ela voltará segura.
No dia seguinte, um homem se aproxima de Guillaume e informa que acharam um insector que matou seu filho. Game pergunta, calma, onde ele está? E o homem responde que ele ainda não saiu da ilha de Jeju e que os agentes ainda o rastreiam. Game diz que vai encará-lo na hora, mas Guillaume se preocupa e pergunta o que vai ser das crianças. Game diz a ele que chegou a hora de cumprir a promessa. Ela acrescenta que, graças a Guillaume, a tecnologia avançou e agora ela está em perfeitas condições, então vai capturar o insector e voltar em segurança. Nesse momento, ela lhe conta algo sério, que alguns dias atrás, enquanto as crianças estavam assistindo TV, Michan insistiu em conseguir uma espada de tigre que viu na tela. Quando Gaon diz que vão comprar outro dia, ela se choca ao ver Kami-sen criar a espada com a habilidade de usar formigas pretas. Jun percebe que as habilidades de Insector foram transferidas para ele. Ela pergunta então sobre Michan, mas Game a tranquiliza. Michan não tem habilidades, é só um humano comum. Game pede desculpas por tê-la assustado, mas Gu garante que, como avó deles, essa notícia não a choca. No entanto, ela pede que Game volte em segurança, porque está preocupada em perdê-la. Enquanto Game sai para enfrentar o Insector, Jeon, cansado de brincar com as crianças, adormece. Enquanto isso, as duas crianças escapam secretamente para onde o avô delas está fazendo experimentos em outro homem. Quando chegam, veem o homem tentando se transformar em um homem-formiga azul, mas falhando por falta de imaginação. Então, o assistente de Jeong Cheol diz ao homem chamado Choi que se ele não conseguir ter sucesso na transformação, ele não vai ser o número 1. Choi recusa e culpa eles pelo fracasso, mas Jong responde que fizeram tudo o que podiam. O último passo depende dele, e a transformação depende inteiramente da imaginação dele. Quando Choi vai embora, as duas crianças se aproximam dele e o provocam pelo fracasso. De novo, Michon diz que ele não consegue fazer isso, mas seu irmão Kama-san consegue lidar com as formigas. Choi fica surpreso, e os três saem para fora para testar Kami-son. Kami-son cria facilmente uma espada diante deles, deixando Choi ainda mais espantado. Ele segura Kami-son e com raiva pergunta como ele faz isso, imaginando se herdou algo da mãe. Nesse momento eles ouvem um alvoroço quando outros membros do grupo entram correndo. Como a Gami voltou da luta e está gravemente ferida, as crianças correm rapidamente para verificar a mãe e encontram alguns ferimentos graves no corpo dela. Nesse momento, Gami de repente desmaia, deixando todos ao redor chocados. Ela diz que finalmente capturaram o Insector. Enquanto isso, numa sala especial, Cheol e Jang prendem o Insector, um besouro viado chamado Duel, concorrentes. Comentam que é o Insector mais forte e perigoso. Game é colocada numa caixa de vidro, desacordada pelos ferimentos, enquanto Jeon e as crianças ficam por perto. O médico explica que a vida de Game não está em perigo imediato, mas o estado dela é grave e será difícil para ela continuar trabalhando como número 0 no futuro. Ao ouvir isso, Jeon e os outros ficam ainda mais preocupados. Cheol entra na sala e quando Jeon pede desculpas por tudo o que aconteceu, Cheol sorri e agradece a ela. Ele diz que com o apoio dela, eles capturaram o Insector perigoso e que Gami fez o melhor que pôde na luta. Cheol então chama Kami-son para ir com ele, mas Jeon o impede, perguntando para onde ele está levando a criança nessa situação. Cheol explica que Kami-sen é um ser especial, escolhido pelas formigas desde que nasceu. Ele quer avaliar o estado de Kami-sen e melhorar o que Gami não fez tão bem. Ao ouvir isso, Gyun fica atônita e tenta impedir Chao, mas Cheol arrasta Kami-sen à força para o experimento. Enquanto Gon chora atrás deles, Michonne comenta que certa vez ouviu seu avô dizer a Kami-son que ele é o número 1. Ele acrescenta que quer ser o número 1 também. Gon diz para ele não falar esse tipo de coisa, pois é doloroso, mas Michan sai correndo, dizendo que todo mundo só está preocupado com Kami-sen e que ninguém está cuidando dele direito. Michan então encontra Choi, que está sentado do lado de fora, e conta tudo a ele. Ele também pergunta a Choi se ele quer ser o número 1, mas Choi responde que só quer a honra e se tornar mais popular. Enquanto Choi tenta se transformar novamente, ele falha e começa a socar uma árvore com raiva. Nesse momento, um enxame de vespas os ataca. Choi usa suas formigas azuis para detê-las, mas quando as vespas se movem para morder Michan, os dois observam, surpresos, as vespas de repente entrarem no corpo de Michan e então saírem dele. Algo estranho começa a acontecer com o corpo de Michan, e ele diz a Choi que está se sentindo estranho. Choi pergunta se deve levá-lo à enfermaria, mas Michan recusa, dizendo que em vez disso, quer ir até o avô. Enquanto isso, Chao e Jeong veem Kami-son criar uma espada com suas formigas pretas. Enquanto ele faz isso, Jang nota que a taxa máxima de coesão de Kami-sen é 98,1%, o que o surpreende. Como a maior taxa de coesão de Game é 97,8%, eles ficam satisfeitos. Mas Kami-son diz que está com fome após brincar com as formigas. Então, eles invocam a mão de um Insector e perguntam se Kami-son consegue ordenar as formigas que a comam. Kami-son dá a ordem, e de repente, as formigas começam a se mover e passam a devorar a mão. Ao ver isso, Cheol pensa que essas formigas pretas são indivíduos únicos formados naturalmente no corpo de Kami-son.
Melhores que as formigas vermelhas e azuis que ele criou, a capacidade delas de obedecer ordens é incrível. Mas Sheol percebe que ainda são poucas, então não afetaram o corpo de Kamisin. Mas, se o número delas crescer a ponto de formar um traje, podem acabar consumindo o próprio Kamisen. Enquanto isso, Michan vai ao porão procurar Sheol, querendo dizer que agora está forte e quer ser o número 2. Quando ele entra, fica surpreso ao encontrar o lugar vazio. Seu choque aumenta quando vê que o Insector Duel se libertou de suas correntes e está bem na frente dele. Sheol e os outros são informados rapidamente e quando Duel vai matar Mai-chan, Choi chega em sua forma de Insector e desfere um soco no rosto de Duel. Uma luta começa, mas Duel espanca Choi. Enquanto ele avança em direção a Mi-chan, Choi muda para outra forma de Insector, Abelha, e desfere um soco poderoso no estômago de Duel, fazendo-o recuar. Mesmo assim, Duel não é derrotado e avança contra Michan de novo, mas, para sua surpresa, quando Michan aponta a mão para ele, um poder estranho explode do seu corpo e derrota Duel na hora. Quando Chaol e Jiang chegam, veem que Choi e Michan estão bem. Dias depois, Jeong leva Choi ao Brooklyn, em Nova York, onde os Insectors atacam civis. Choi começa a lutar e derrotá-los, mas, durante o caos, um prédio é explodido. Após o incidente, Choi volta para Sheol, que o amarra na sala especial. Jong informa a Cheol que 36 civis morreram e que a mídia americana diz que um monstro foi o responsável pelo ataque. Cheol diz a Choi que o enviou a Nova York para eliminar os Insectors, mas, em vez disso, ele acabou matando pessoas, chamando-o de número 2. Ele pergunta se ele se vê como um herói ou um Insector. Ele fica perturbado com a situação, mas Choi segue calmo. Ele explica que, 2 meses atrás, após o incidente de Duel, ele renasceu, e seu poder ficou tão avassalador que ele não consegue mais controlá-lo. Foi por isso que aconteceu. Cheol responde que eles não precisam de um herói que não controle o próprio poder. Mas Choi pergunta se o mundo não precisa dele agora, e também o questiona sobre o que ele vai fazer sem ele, e se confia naquele número 1 de 5 anos. Enquanto isso, Gami cozinha uma refeição deliciosa em casa e chama os filhos para comer. Kamisen se anima ao ver a comida, mas pergunta, triste pela avó, que não tem aparecido ultimamente. Game lembra quando Guillaume foi embora e acalma Kamison, dizendo que vão visitá-la na próxima vez. Ela também pede que ele chame Michan para jantar. Quando Kamison vai procurar o irmão, vê Michan falando com Sheol, que agora controla os insetos melhor e que, com esse poder, pode deixar todos mais fortes. Ele diz que também é um herói. Shaol se lembra de algo que Jong disse mais cedo, que Michan é como uma rede de insetos, capaz de absorver não só insetos, mas também os insectores para dentro do corpo e passar esse poder aos humanos. Ao ouvir isso, Sheol abraça Michan e, triste, diz que ele é um fracasso, e Michan se surpreende. Mais tarde, enquanto Kamison dorme, Michan se aproxima sorrateiramente e começa a absorver as formigas pretas do corpo dele. Com dor, Kamison grita e quando Gami ouve, corre até lá e dá um tapa em Michan por causa do que fez. Ela diz que, se as formigas seguirem entrando no corpo dele, isso pode ser perigoso e que só quer que ele volte ao normal. Michan discorda e diz que todos sabem qual é o poder dele, mas ninguém se alegra com isso. Nesse momento, Shaol chega e, ao ver a grosseria de Michan, decide levá-lo com ele. Ele diz que Michan pode absorver e liberar o poder dos insetos e que foi considerado uma ameaça perigosa. Ele acrescenta que, até definirem o tratamento certo, Michan ficará em quarentena. Ao ouvir isso, Michonne se sente mal e murmura que não é um fracasso, pois foi o único que realmente teve sucesso. Alguns dias depois, Game visita seu pai e pergunta o que vai acontecer com Michan, já que 2 semanas já se passaram. Kali responde que já calculou isso várias vezes, mas que Michan um dia vai destruir a humanidade. Enquanto conversam, Choi os ouve e, de repente, eles sentem algo estranho vindo da jaula de Michan. Jimmy rapidamente segue naquela direção. Enquanto isso, Michan invoca vários Insectors, causando caos na área. Ele usa seus poderes e mata 2 pessoas. Quando Gami chega, fica chocada com a cena, mas acalma Michan, dizendo que vai salvá-lo. Antes que ela haja, os Insectors a atacam. Quando Michan diz a ela para aceitá-lo, Gammon, ela se transforma em sua forma de Insector e afasta os outros Insectors. À medida que os derrota, ela diz a Michan que é a mãe dele e que sempre o aceitará. Ela o abraça com carinho e, ao se desculpar por tê-lo machucado, pede que ele pare com isso. Enquanto fala, o Insector Abelha de repente enfia a mão no estômago de Game por trás, chocando tanto ela quanto Michan. Ele ordena com raiva que o Insector recue. Nesse instante, Choi chega e, juntos, eles derrotam o Insector Abelha na hora. Depois, Michan começa a chorar ao ver sua mãe caída no chão. Kaiol chega e, com uma arma apontada para Michan, manda ele se afastar de Gami. Quando vai atirar, Choi o puxa para trás e pergunta o que está fazendo.
Cheol exige que ele fique fora disso e ameaça acabar com ele também, mas Choi ri e diz para fazer o que quiser. Então Cheol tira um controle remoto e diz que nesse caso vai acabar com ele primeiro. Quando ele vai apertar o botão, Choi de repente pula em cima dele, o pega pelo pescoço e pergunta se ele colocou uma bomba no corpo dele. Cheol confirma, e Michonne se lembra de uma conversa anterior com Choi, em que ele disse que a presença de Michan o tinha despertado como um insetor forte. Assim que Cheol aperta o botão, algo estranho acontece com o corpo de Choi. Cheol explica que havia implantado uma nova formiga azul rainha dentro dele e que acabara de ativar a ordem de ataque com o detonador. Quando a forma de setor do Choi começa a derreter, Michan intervém e usa sua habilidade poderosa. Quando a poeira baixa, Cheol se alivia e acha que o perigo acabou. Mas para seu choque, Choi não é derrotado. Em vez disso, ele fica mais forte, virando uma forma monstruosa. Enquanto isso, Mai-chan não está bem. Cheol, surpreso, pergunta se Choi se transformou em um monstro, e Michan esclarece que Choi simplesmente despertou de verdade. Quando Choi se aproxima, pronto para socar Cheol, Gumi intervém e bloqueia o golpe com esforço. Enquanto isso, Kamazin, exausto de procurar a mãe, vê Choi acertar um soco em Game e mandá-la para trás. Cheol rapidamente diz a ela que tem um plano e pede que ela suba as escadas, leve Kamazin com ela e fuja. Gumi insiste que não pode ir embora sem Michonne, mas Cheol responde que Michonne se foi e não está mais consciente do que está acontecendo. Enquanto conversam, Kami-sen chega de repente e se choca ao ver a mãe dele naquele estado. Michan culpa Kami-sen com raiva e se prepara para atacá-lo. Nesse momento, Cheol atira contra Choi e grita que não pode deixar a esperança da humanidade se perder assim. Mas por trás, Michan declara que, se for assim, ele se tornará o desespero da humanidade. Num instante, Choi corta Cheol ao meio, o que faz Gumi ficar atônita. Com seu último suspiro, Cheol diz a ela para proteger Kamison. Quando está prestes a destruir toda a área, ele aperta um botão e provoca uma enorme explosão que destrói o prédio. No caos, Gumi protege rapidamente Kamison com uma barreira de suas formigas vermelhas, mas ela não sobrevive à explosão. Depois, ambulâncias e equipes de busca chegam ao local e encontram Kami-sen e Michan vivos, mas descobrem que Gumi morreu. Kamison é levado às pressas ao hospital, e Geum pergunta ansiosa a Jong como ele está. Jong coloca algumas fotos de Choi e Gumi no livro e garante a Ji-un que Kami-sen não está ferido. Ele também a informa que Game faleceu. Quando Ji-un pergunta sobre Mai-chan, ele explica que Mi-chan está atualmente sendo mantida em uma instalação subterrânea na periferia de Seul. Jeon pede desculpas a ele por a situação de Michan deixá-lo desempregado, mas diz que tem planos para o futuro. No entanto, Jung recusa a oferta dela, explicando que, como assistente de Kao, ele compartilha a responsabilidade pela pesquisa e que agora cuidará de Mi-chan na instalação subterrânea. Então, Jeon leva Kama-san aos túmulos de sua mãe e de seu avô, dizendo a ele que, a partir de agora, cuidará dele como uma avó. Ela também decide vender sua empresa, Golden Foods, e informa ao seu assistente, Kim, que agora criou uma nova empresa, Bug Reaper, e que ele é o presidente, já que ela está se aposentando agora. No presente, Jun se senta com Pio e os outros, explicando como o Bug Reaper surgiu. Depois de ouvir a história, Pio entende por que Dima está vasculhando o Bug Reaper por causa do caso. Ele pergunta a ela onde Dima está, mas Gun diz que veio contar isso, e antes pergunta o que eles pretendem fazer com o garoto. Ela sugere que deixá-lo trancado seria a melhor opção para todos. No entanto, Pio comenta que se eles não fizerem nada, o Bugraper acabará sendo destruído pelos ataques implacáveis de Kijima. Enquanto todos lutam para descobrir o que fazer, Kami-sen de repente se manifesta, declarando que ele vai cuidar disso. A declaração dele choca todo mundo, e Nan pergunta se ele pretende matar o próprio irmão. Kami-sen diz que não vai matar Michan, em vez disso vai apagar a habilidade dele. Ele explica que já fez algo parecido antes, dizendo que envolvia um ser artificial tipo um insector. Ele acha que se as formigas conseguirem consumir o gene de inseto dentro do Michan, pode salvá-lo. Enquanto isso, Sung e Yejin seguem esperando no carro o Kami-sen voltar. Enquanto conversam, eles veem Gyun, o mesmo homem de antes, aparecer por lá. Eles se surpreendem quando Gyun lança bolhas na direção da segurança da sede dos Bug Reapers. Quando a equipe de segurança toca nas bolhas, elas explodem. Ao ver isso, Yejin e Sung correm até lá para enfrentá-lo. Nesse momento, Kami-son sente um Insector se aproximar. Uma voz anuncia que um Insector está destruindo o muro externo do quartel-general, e outros 2 Insectors estão por perto. Enquanto todos se preparam para lutar, Kami-son acalma Pio, dizendo que os outros 2 Insectors são amigos dele. Ele diz a Pio para levar a avó até Michan e que depois ele se junta a eles. Enquanto isso, Gun confronta Yejin e Sung, perguntando sobre o terceiro companheiro deles. Ele também menciona a proposta que tinha feito antes. Os 2 a rejeitam de novo e exigem, firmes, saber por que ele está aqui. Dion responde que veio recuperar o braço perdido de Kijima e confirmar a existência do caso.
Yejin e Song ficam confusos, e Gyun diz que, além dele, toda a Hexagon está de prontidão, pronta para invadir todas as bases dos Bug Reaper atrás do estojo. Nesse momento, alguns membros do grupo correm para lutar contra Jeon, mas ele diz, calmo, que precisa terminar sua tarefa logo, pois odeia se atrasar para o trabalho. Com isso, ele lança bolhas contra Yejin e Seong, que logo percebem que elas têm bombas e começam a desviar. Explosões ocorrem por toda a área e Yejin e Sung saltam na direção de Gun. Quando Sung tenta socá-lo, fica chocado ao ver um escudo de bolhas surgir bem diante do seu rosto. Em seguida, Gun assume sua forma de Insector e ordena que todos o ataquem de uma vez. Sung tenta socá-lo, mas Gun se move rápido para o lado e acerta um chute forte no rosto dele, jogando-o para trás. Sung segue atacando, mas Gun desvia fácil de cada golpe. Quando Sung tenta acertar um soco com barreira, um escudo de bolha aparece na frente dele novamente e Gyun responde desferindo outro chute em seu estômago. Quando Sung se ajoelha, Gyun se aproxima e percebe que ambos têm nomes como Silk e Red, então ele se dá um nome com base em sua especialidade, Bubble. Em seguida, ele diz que tem outra habilidade e fala para Yejin que vai mostrá-la. Então ele salta até ela e ao agarrá-la, a joga com força no chão, fazendo ela desmaiar na hora. Observando isso, Sung fica com raiva de si mesmo. Ao refletir sobre seu passado, ele percebe que, toda vez que luta, acaba perdendo. Ele pensa nas medalhas que um dia conquistou e entende que sua situação atual é resultado do abrigo ao qual agora pertence. Pensando nisso, ele de repente destrói o próprio abrigo e o joga para o lado. Enquanto isso, Gyun se prepara para atacar Yejin, inconsciente, com um salto. Bem na hora em que vai golpear, um enxame de joaninhas surge e empurra Yejin para fora do perigo. Confuso, Gyun olha para trás e vê Sung parado ali, agora em sua nova forma de Insector. Seu corpo parece mais forte que antes. Sung coloca Yejin com cuidado de lado e diz, sério, que vai acabar com isso com um nocaute? Ele se lembra de uma conversa do passado, quando perguntou a Han. Nasce comer larvas realmente os deixava mais fortes. Ela confirmou e até ofereceu uma, mas ele recusou, porque queria ficar mais forte por conta própria. Ela explicou que as larvas eram como drogas, dando poder temporário sem precisar de desejo. No entanto, quando o desejo deles por poder chegasse ao auge, eles se livrariam das restrições, desencadeando o que ela chamava de segundo despertar. Pensando nisso, Sung sente o corpo mais leve e, com força recém-descoberta, parte para lutar contra Gun. Enquanto isso, Yejin acorda e se choca ao ver Sung lutando contra o monstro. Quando Gun tenta chutá-lo, um escudo automático bloqueia o ataque. Vendo a chance, Sung acerta um soco forte no rosto de Gyun e o joga para trás. Gun se recupera rápido, mas ao saltar de novo em direção a Sung começa a espancá-lo sem esforço. Então Gun dá uma série de chutes em Sung, mas os escudos automáticos bloqueiam tudo. Sung avança novamente e desfere um último soco poderoso. A força do soco enfia toda a mão dele no estômago de Gyun, fazendo-o gritar de dor. Uma explosão irrompe, e Gyun é derrotado. Tanto Sung quanto Yejin sentem alívio, sabendo que derrubaram o insetor celestial de Hexagon. Nesse momento, Kamazin chega, e Yejin fica feliz em vê-lo, mas quando pergunta por que ele está tão atrasado, Kamazin, com seriedade, ordena que ela se levante imediatamente. Ela fica confusa, mas antes que possa reagir, Hana aparece, e por trás de Sung, injeta nele uma substância poderosa e o parabeniza por seu segundo despertar. Ele desaba e Hana se desculpa, explicando que essa era a única forma de fazer com que ele reconhecesse a pesquisa dela. Nesse momento, um enorme enxame de Insectors aparece no céu. Kamazin diz a Yejin que essas são as larvas do Six Shot, agora viraram Insectors. Logo depois, os Bug Reapers chegam e lançam um ataque de foguetes contra as larvas. No entanto, eles são poucos, e Tai pergunta sobre reforços. Sam responde que foi solicitado apoio de todas as regiões, mas todos estão enfrentando a mesma situação. Tai manda o grupo atacar, e eles começam a atirar. Vendo o caos, Yejin diz a Camison que precisam ir embora, pois os Bug Reapers chegaram. No entanto, Camison se recusa, dizendo que a avó e Sheol ainda estão no quartel-general, e Yejin entende que precisam lutar. Quando as larvas saltam na direção deles, Yejin cria rápido uma parede de fios com sua magia para bloquear o ataque, mas isso não parece freá-las muito. Camison invoca uma mão enorme de formigas pretas e manda algumas conchas devorarem as larvas. Enquanto eles seguem focados na luta dentro do quartel-general, Showa continua seguindo a enfermeira. Confusa, Showa pergunta para onde estão indo. Como o abrigo era para ficar na outra direção, a enfermeira a leva ao laboratório de pesquisa 3, onde o braço de Kijima está guardado. Quando os médicos questionam por que ela está ali sem permissão, ela usa sua habilidade para matá-los todos, deixando Showa em choque. A enfermeira informa Hana, pelo ponto no ouvido, que garantiu o braço de Kijima e que o carro sairá em breve pelo portão dos fundos, então Hana deve segui-lo.
Enquanto isso, o carro que levava Gyun e as lontras sai, e ao observá-lo, Hana se sente satisfeita, comentando que em breve eles descobrirão a localização dentro do quartel-general. A enfermeira se transforma em sua forma de insetor borboleta, e Shoa fica chocada ao vê-la. Para sua surpresa, a enfermeira não é ninguém menos que sua amiga de escola Sajin. Ela cumprimenta Shoa com gentileza, comentando que não esperava encontrá-la aqui. Shoa se surpreende com as asas dela, e Sajin explica que é um espécime raro, uma das poucas larvas a se desenvolver individualmente entre as muitas outras. Por isso ela ficou tão forte. Ela a acalma, dizendo que de agora em diante, ela não precisa temer os insetores, pois Sajin vai protegê-la, e que ela precisa ir com ela. Assim que ela diz isso, Jin chega e joga um bastão nela. Sajin desvia rapidamente, mas o bastão cai no recipiente que contém o braço de Kijima. Sajin lança um ataque, mas Jin se esquiva e dispara um ataque baseado em corrente, o que a surpreende. Ela se impressiona com um humano lutando com só um braço e uma perna. Quando Jin está prestes a golpeá-la, Kamasin entra na frente e o impede. Ela também manda Sajin sair logo, e Sajin pega o braço de Kijima e foge dali. Do lado de fora do quartel-general, o grupo tem dificuldade para lidar com os Insectors. Mesmo atacando direto na cabeça, eles não morrem. Kamison mata um dos Insectors e logo percebe o problema. Ele orienta os outros a tirar as larvas dos pescoços dos Insectors e levá-las até ele. Eles concordam com o plano. Enquanto isso, Yejin, ainda prendendo os Insectors com sua magia de fios, comenta que são muitos. Frustrada, ela se transforma de novo em sua forma poderosa de Insector, e seu cabelo fica ainda mais forte. Enquanto isso, Jeon e os outros chegam ao lugar onde Michan está presa. Olhando ao redor, Pyo e Nan comentam que o local parece ser apenas um apartamento. Jeon confirma e cumprimenta alguns trabalhadores, dizendo para descansarem do trabalho do dia. Quando Pyo comenta que não há nada ali, Jeon pede que esperem um pouco. Ela e Kim colocam seus distintivos no chão e, de repente, o chão se abre e revela uma passagem secreta subterrânea. Michan, amarrado a uma cadeira, informa a Jeon que alguém está se aproximando. Enquanto isso, Sejin chega ao local secreto onde Kijima está hospedado e, com respeito, entrega a ele seu braço. Kijima prende o braço de volta e garante a Saigin que poupará sua vida, ordenando que ela o conduza até o local da maleta. De volta ao lugar secreto, Gyun e os outros descem, e Pyo e Nan se surpreendem ao encontrar uma área escondida sob o apartamento. Jeon comenta que é a primeira vez que ela vê aquilo e pede desculpas pelo transtorno. Enquanto ela explica a situação, eles seguem descendo. Kim diz para pegarem o elevador mais abaixo, garantindo que virá assim que Kamison chegar. Eles concordam e, ao chegar ao fundo, Jeong os cumprimenta e agradece a Gun pela ajuda. Enquanto isso, ele os leva até o quarto onde Michonne está mantida. Enquanto isso, Yejin elimina todos os Insectors e manda Kamison consumir as larvas que caem deles. Os abrigos de formigas as devoram rápido, e quando Kamison ordena que se reagrupem em seu corpo, ele vira um poderoso homem-formiga, surpreendendo Yejin. Ele manda ela segui-lo e corre. Yejin usa sua magia de fio para puxar Sung e vai atrás. Os ceifadores de insetos observam, surpresos, ao ver os insetores derrotados e o grupo fugindo. De repente, Sam avisa Tai que os Insectors estão voltando à vida em forma humana. Enquanto isso, Jeon se emociona quando Michan pergunta por que ela demorou tanto. Ela se desculpa com calma, e então Michan pergunta se ela trouxe outras pessoas para matá-lo. Gun nega rapidamente, explicando que as pessoas com ela são funcionários da empresa que ele fundou, e que não estão aqui para machucá-lo. Ela também o informa que Kamazin está a caminho e talvez consiga ajudá-lo. Michan ri e pergunta como alguém com só formigas no corpo poderia consertá-lo. Ele acrescenta que, embora o tio Choi tenha tentado muitas vezes livrá-lo dessa habilidade amaldiçoada, nunca conseguiu. Ele afirma com firmeza que viveu por 11 anos preso num quarto e que mesmo que o mundo mude, se recusa a ser libertado. Enquanto conversam, a parede de repente se rompe e Kijima Choi entra, jogando Kim na frente deles. Eles ficam chocados ao ver isso, e quando Pyo salta para atacar, Kijima golpeia com a mão, causando uma grande explosão. Pyo cospe sangue, e eles ficam chocados ao ver Jeon também desmaiar pelo ferimento grave. Nesse momento, Kamecin vem a caminho, e ao notar que algo ruim aconteceu com sua avó, avança rápido. Enquanto Pyo continua lutando, Kijima de repente tenta socá-lo. Pyo desvia, e quando o soco é direcionado a Michan, Kijima o interrompe bem a tempo. Então Zhang chega com um robô que prende Kijima nos braços. Pyo e Nan lançam rápido um ataque de corrente contra Kijima. Zhang manda Pyo e Nan saírem na hora, e eles escapam, carregando Jeon e Kim nas costas. Jeong diz que está na hora de usar o método de Cheol. Quando estende a mão até o botão para destruir Kijima, Hana aparece de repente e impede sua mão. Nesse momento, Michan é libertado das correntes por Hana. Com seu poder, ele transforma Jeong em um insector, surpreendendo Hana.
Enquanto isso, quando Pio e Nan saem, Nan diz para ele levar Gyum e Kim ao hospital, enquanto ela fica para trás para lutar com Kijima. De repente, Michan surge do subsolo e pergunta como está sua avó. Enquanto fala, ele ataca, mas eles se desviam rápido, e o golpe acerta um pássaro. O pássaro vira um insector e começa a atacar Pio e os outros, quando Gayun cai dos braços de Nan e o insector pássaro se prepara para atacá-la. Kamisin chega e o mata na hora. Ao ver a forma vermelha de Kamisson, Michan percebe que ele é igual à mãe. Kamizen vai até Gayun e ordena que Nan e Pio a levem e saiam já, enquanto ele fica para matar Michan. Neste momento, Kijima salta para atacá-lo, mas Kamisen desvia, e os dois entram em uma batalha intensa com seus poderes. Kamisen inicialmente leva vantagem, mas seus ataques parecem não surtir efeito em Kijima. Então Kijima contra-ataca com um golpe poderoso, e Kamisen consegue se esquivar, mas o golpe corta o prédio inteiro. Kamisen agarra Kijima pelos chifres, mas Kijima o soca e o arremessa, fazendo-o se chocar contra outro prédio. Kijima continua com mais ataques e o joga no chão. Fazendo isso, ele comenta que um dia quis se tornar um herói e ocupar o lugar de sua mãe, Gami, mas fracassou. Ele jura não deixar que Kamesen também se torne um herói. Ele então golpeia e decepa a cabeça de Kamison, mas para sua surpresa, a cabeça humana de Kamison aparece do pescoço decepado enquanto Kijima se prepara para atacar de novo. Kamison rapidamente cria uma espada com formigas pretas e a crava no estômago de Kijima, ordenando que as formigas o devorem. As formigas obedecem e Kamison se alivia. No entanto, ele se choca ao ver que elas comeram só metade da armadura de Kijima. Nesse momento, Kamisen não consegue se mexer, e quando Kijima se prepara para dar o golpe final, Michan surge de repente entre eles e segura a mão de Kijima. Segurando o braço de Kijima, ele usa seus poderes e diz que é hora de acabar com isso. Ele absorve todo o poder negativo de Kijima e o derrota, então se vira para Kamisen. Segurando a espada que havia feito para ele quando eram crianças, ele de repente enfia a espada no estômago de Kamison. Colocando a mão em seu pescoço, declara que agora também tomará todo o seu poder. Kamison manda as formigas atacarem Michan e, enquanto elas obedecem, algo estranho começa a acontecer entre eles. Enquanto isso, Yejin segura Sung e procura Kamison. Ela de repente percebe uma luz estranha emanando do apartamento de Kamison. Enquanto foca nela, uma explosão gigantesca irrompe, destruindo todos os edifícios da área. Depois do incidente, Kamisen acorda no hospital e encontra Pio e Yejin lá também. Ele pergunta pela avó, mas Pio, tenso, diz que após a explosão, ela e Nan sumiram. Kamazin fica chocado com a notícia e Pio o acalma dizendo que tanto os Boogers quanto a polícia estão procurando por elas. Na TV, as notícias dizem que, graças aos esforços dos Bug Reapers, a empresa agora recebeu autorização oficial do governo coreano. Pio então diz a Kamison que mesmo sem o poder das formigas negras, eles ainda precisam da ajuda dele. Ele pergunta se Kamison vai se juntar aos Bug Reapers, já que ainda conseguem matar os Insectors. Kamasin fica um pouco triste, mas ao usar sua habilidade, percebe que ainda existe uma única formiga vermelha no seu pescoço.